Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao TribunaCast. Eu gosto, viu, Thiagão, de falar TribunaCast. TribunaCast oficial. Galera, mais uma vez, sejam muito bem-vindos lá nesse podcast que está deixando a galera com a cabeça meio bagunçada, hein, Sérgio? Bagunçada mesmo. Não, hoje foi... Tá acelerado. Não esperou que eu apresentasse esquentou até a garganta. iniciasse o programa. Tá muito acelerado. Vamos... Então, Sérgio, então vamos fazer o seguinte, ó. Calma. Tá, Respira, eu vou... respira. É que eu tô emocionado, Não, cara. a monja, você entrevistou a monja. Tá. O que a monja fala? Não é? Vamos. Esse é o Thiago. Respirar. Como vocês podem ver, ele tá um pouco acelerado, claro. Né? Acabou de derrubar umas 3 doses de uísque aqui. Nossa, bom, Tá? hein? Vamos fazer a propaganda. Chivas. Né? Cerveja, misturou. Né? Salgadinho junto. Nós temos uma novidade aí para contar a vocês, tribuneiros, O Sérgio. no decorrer do programa. Temos muitas histórias hoje. Muitas histórias. Mas antes, tribuneiros, entra lá no TribunaCast Oficial, nas nossas plataformas digitais, Spotify, Instagram, Facebook, Quai, né? Ativa lá o sininho, né? Ativa o sininho lá no YouTube, né? Seja um tribuneiro, né? E nós estamos fazendo isso aqui, né, Thiagão? Para nossa audiência. De puro coração, velho. Né? De puro coração mesmo, cara. A gente tá buscando aí. Vamos ver também, esse coração dele quase não saiu. Tá dando até calor já, mano. Vamos ver se ele consegue, até o final do programa, Cara. sobreviver a tudo isso. Não, pior que o entrevistado hoje aqui falou que tem um B.O. pra contar aí, cara. Tem, vai contar Meu no Deus do céu. decorrer do programa. Mandar um abraço lá para os nossos patrocinadores, Savoy Leilões, que nem da Avó, Hotel Savoy Excellence, também o estúdio do nosso técnico Douglas Fagundes aí, que está sempre à disposição de vocês, DF Studio. Quer fazer um merchan seu também? Da DR Cut Barbearia, a barbearia mais alta do Brasil, hein? Olha. Vocês sabiam disso? E nós estamos aqui em Campos do Jordão, em plena temporada de inverno, a cidade bombando, né, em desenvolvimento. Só polícia. Cuidando dos turistas. Só em quadro. Né, cuidando da população. Né, e é um prazer, uma satisfação novamente estarmos aqui. E hoje... História de peso aqui, hein? Pra caramba, meu. E é um prazer enorme hoje o TribunaCast receber aqui em seus estúdios nada mais, nada menos do que o Carlos Renato, nosso parceiro, nosso amigo, cara que... Obrigado. Bom, o Carlos que trouxe pra gente aqui uns petiscos aqui, nós estamos saboreando porque, a gente tá com fome pra caramba, então a gente meio que pede, cheguei pro Carlos Renato e falei, Mas bom. Não dá pra você trazer aí uns petiscos pra gente? O cara que tava pedindo marmita, o cara trazer uma marmita. Tá bom pra caramba isso aqui, Dá do viu? bom sabor, pô. Tá uma delícia. Quanto mais a gente tiver uns convidados aí trazendo aí uns comes e bebes pra gente, tá bom. Manda vir. Carlos, grande abraço pra você, um prazer imenso estar te recebendo aqui, meu irmão. meu irmão, primeiramente, prazer é meu. Tiagão, Serjão, TribunaCast, aos nossos bastidores ali, o Douglas. Só tenho que agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do que acontece em Campos do Jordão, do que já aconteceu muito em relação a embalada, em relação a pagode. E vai ter uma surpresa que depois eu vou contar uma história de um rapaz que está nessa sala. Eu vou ver se eu deixo pro final, mas eu agradeço de coração realmente estar aqui com vocês. Eu gosto de treta, cara. Você falar Eu acho pra que você mim, falou com a pessoa certa. Você então. falar pra mim que vai ter história aí Nossa. dos caras que estão aqui no TribunaCast. Eu acho que aquela vez você dançou lá em cima do palco lá. Não, O que eu fiz? Fiquei sabendo uma história sua aí, meu, que você dançou em cima do palco lá. Eu danço mesmo. Se tiver que arrancar você. Várias vezes. Parece que tava querendo tirar a roupa lá no meio. Meio stripper. Né? Não, mas essa história vamos deixar pro final, Caraca, vamos lá. porque Meu é suspense. Dá mais uma. E hoje realmente a gente tem muita história para contar e histórias de lá atrás, né? Que vai fazer com que você, tribuneiro, que viveu tudo aquilo,
né? Aquela nostalgia, Às vezes né? até teve casamento. Eu acho que o Carlos Renato, ele também foi responsável aí por muitos casamentos que ocorreram aqui em Não Campos só do Jordão. casamentos, como muitas separações também, viu? Mais separações Muito do que mais. casamentos. Infelizmente, muito mais separações do que casamento. Mas aí, cara, conta aí um pouco pra gente. Vamos começar por onde? Hoje você comanda essa bagaça aqui. Hoje, Tribuneiros, a gente não fez pauta nenhuma. Não fizemos, porque é nosso irmão, é nosso parceiro, um baita apoiador aqui do Tribuna Cast. E outra coisa, nós entramos numa condição também. Toda vez que faz Me pauta. cortou de novo. Toda vez que faz pauta, ele faz as perguntas. Ele que elabora as perguntas, tá, galera? Aí ele faz as perguntas que está na minha pauta. Aí ele já olha pra mim e fala assim: e aí, você não vai perguntar? Ele pergunta as minhas perguntas. Vocês entenderam? Tá. Hoje vai ser difícil segurar o Thiago. Mas vamos tentar, Tribuneiros, até o final do programa. Daqui a pouco ele vai tomar mais uma dose. Você vai ver que a voz dele vai ficar Mais pastosa. gostosinha, mais gostosa, assim, pô. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. O famoso clichê, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Cara, eu sou nascido aqui em Campos, né? Eu tenho a minha família bem grande aqui em Campos do Jordão. Vamos falar dos dois lados, né? Paterno e materno. Da parte materna tem os Biagioni, os Januzzi, uma família bem conhecida aqui em Campos. Os Biagioni são lá do Recanto Feliz. E tem a parte... Os Januzes aí tem o Renato da Tem, Tombotec, né, tem. meu? Esse é meu pai número 2. Que bacana, grande parceiro, Esse é. meu vizinho. Esse é gente boa, viu? São Paulino. São Aliás, Paulino roxo. Aliás, eu tô vendo que a família A inteira. é família São Paulino. inteira. né? Meus filhos, graças a Deus, são São Paulinos. Sou parente também do Centofante, que é muito São Paulino roxo, tanto do Guilhermão quanto do Dr. Centofante. Então, uma família bem grande, os Biagioni. Então, eu sou nascido lá no Capivari, Recanto Feliz, entre Capivari e Recanto. E meu avô, falecido Victor Adão, conhecido na cidade toda, foi presidente do famoso Campos do Jordão Futebol Clube. O clube qual foi fundado em 1929. Ele foi nascido em 1927, só que ele não foi o fundador do clube. Mas o clube, na verdade, começou com uma história pro esporte, voltada para o esporte, que é Campos do Jordão Futebol Clube, né? Então, voltado ao futebol. Então, tem uma história enorme com relação ao futebol. Foi passando os anos, tem o Chicão, o falecido Chicão também, que foi presidente do clube, junto com o meu avô. E eles montaram um time de futebol. Então, o primeiro intuito foi esse, em Campos do Jordão. Isso em 1929? Não, 1929 foi fundado. Foi fundado. Meu avô era sim, 3, entendi. 4 anos de idade. Certo. Ele foi assumir, se não me engano, em 1940. 1940. Aí eles montaram... O Campos do Jordão é muito famoso, porque já jogou contra o São Paulo aqui em Campos do Jordão. Eles montaram o clube, né, em 1929, para ter um time de futebol, para disputar os campeonatos regionais. E meu avô, na época, tinha acho que 3, 4 anos de idade. Aí em 1940 foi onde ele assumiu a presidência do clube. Tem o Chicão, que foi um grande parceiro dele também nessa jornada. E eles tiveram um time muito respeitado na época, com o Mário Cabaça, tem o meu tio Pedro Canella, o Cachique. Então, na época, a nata do futebol jogava no Campo Então, Jordão resumindo, tudo começou... Você já quer resumir? Não, resumindo, tudo começou num time de futebol, cara. time de futebol. A casa noturna, chegando na casa... Mas tudo Bem antes de chegar à casa noturna, né? Eles montaram esse time. Então, assim, claro que teve outros jogadores antes que eu desconheço, né? Eu sei da história. Interessante. Nosso Edmundo Rocha, que tem muita foto. O Zé Luiz Esteves Rocha, também. boa. Tem Tem bastante fotos do time de Campos do Jordão, né? Então, eles montaram. Então, os melhores jogadores na época jogavam no Campos do Jordão Futebol Clube, né? Foi um time bem famoso aqui na cidade, que o pessoal respeitava bastante, então disputava, foi campeão várias vezes, meus tios. O Caldeira é dessa época? Caldeira, boa pergunta. Né? Porque o Caldeira também, ele jogou. E os caras falavam que jogava bem, o Caldeira, o Pedrinho. Porque assim, como eu não sou dessa época, eu escutei muita história, né? Então, meu avô era goleiro, eu tenho meu tio Pedro Canella, que foi um grande jogador aqui em Campos, tem o Mário Cabaça, que ele até é irmão da Marta Esteves, que o pai dela, na verdade, começou antes, era meu avô e o pai do Mário Esteves, né?
que é o Mané Cabaça. Eles Que por sinal a Marta é São Paulina também. A maioria, né? Quando vamos falar de. De qualidade De futebol, qualidade de futebol, né? Tem que falar, né? Tem que falar de São Paulo. Tem que falar de São Paulo, não adianta. Então, assim, esse é o início, né? Eles começaram aí em 1940, pelas histórias que eu sei, eles precisavam arrecadar dinheiro para poder manter o time de futebol. Como você vai arrecadar dinheiro? Não tinha como passar sacolinha. Eu acho que não tinha WhatsApp em 1940. Eu acho, se não me engano. Nem Facebook, nem Orkut. Eu acho que não. Aí eles começaram a inventar, fizeram uma sede para ter um baile para poder começar a arrecadar. Essa sede era onde é o tênis clube. Então eles começaram ali. Eles começaram a fazer uns bailes ali, depois foi para a Rua Eduardo Levi, que é onde era o famoso CJ, que todo mundo conhece. Famoso Chão Vermelho. Chão Vermelho. Cara, o que eu ouço falar do Chão Vermelho, meu amigo. Eu fui, cara. Eu não cheguei a pegar essa época, Carlos. Cara, 2001. Eu cheguei na cidade em 2001. E aí o barril da esquina, Grande Alfeu, Eremito, João. Então foi meu escritório ali, né? Meu escritório foi Belo escritório. No barril. E aí encontrei uns amigos lá. E eles falaram, porra... E aí, tudo bem? Falei, beleza, né? Vamos lá. E aí, vamos hoje ferver por aí? Eu falei, o que deve ser ferver por aí? Beleza, vamos. Nós vamos num lugar bacana. E, cara, cheguei no CJ. Tem razão. Aquele chão vermelho. E a Cuba? Então, vamos jogar mais pra frente agora um pouquinho. Eu comecei a trabalhar no CJ em 94. Eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro que na época tinha um rapaz que trabalhava na bilheteria pro meu avô. O nome dele era Tio. O nome não, o apelido dele, né? Então ele teve um problema de saúde. Aí meu avô falou, poxa, quem que eu vou pôr para trabalhar no caixa? Só que eu sempre acompanhei meu avô a vida inteira. Então eu ia no clube repor bebida. Na época era garrafinha KS, era aquela cerveja de garrafa, não existia latinha. Então eu ia muito com meu avô. Nós fazíamos gelo, né? Não tinha esse negócio de você comprar o gelo. Então nós fazíamos em forma de bolo, fazia o gelo, eu tinha que ir lá, picar o gelo bonitinho, deixar as caixas separadas. Então aí nessa época meu avô falou, poxa, eu preciso de alguém de confiança para estar lá comigo. Só que 14 anos de idade. Na época a lei até autorizava, acompanhado com um maior responsável, podia estar. E eu estaria com meu avô. Com muita insistência, meu avô falou para o meu pai, o famoso Pinduca também, e ele autorizou eu trabalhar lá com o meu avô. Então foi ali que eu entrei no clube. Foi em 1994, com 14 anos de idade, trabalhando no caixa, vendendo bilhete. Tinha um guichezinho, eu ficava ali escondido, meu avô falava, ó, você fica quietinho aqui, você não pode sair. Porque tinha uma pessoa na época que fazia fiscalização nos clubes, se vê você andando, vai dar problema. Então eu vendi ingresso e Quietinho. 3 horas da manhã eu fechava a bilheteria, eu colocava uma caixa aquelas caixas de engradado de cerveja e ficava em pé olhando. Era um bailão, era um forró. Tanto é que na época chamava forró da véia. Porque era um forrozão mesmo, não tinha outro estilo musical, samba tocava muito pouco, mas era forró. A noite inteira forró e eu ficava lá e aquilo ali me contagiava, porque assim, eu falei, é isso aí que eu quero fazer, porque eu adorava ver o pessoal dançar e tal. Aí eu fiquei em 94. Acompanhei meu avô, aí fui indo, aí tinha um tio meu que trabalhava era DJ da casa. Certo. Só que a gente fala de DJ, todo mundo já imagina, o pessoal mais novo já imagina o Alok Dance, DJ. Era 2 toca-disco e 2 toca-fita. Você tinha que virar de um pro outro. Tocava um disco, a música ia acabar, você tinha que soltar aqui e vira. Então, sempre tinha um intervalo, não existia esse negócio de DJ. Aí eu fui aprendendo. É logo que meu tio falou, eu não quero mais isso aqui, eu quero ir embora, você fica aqui. Para mim, foi o melhor dia da minha vida. Ele falou, fica aí. Aí eu comecei a aprender a mexer. Na época, existia a TV Paulista. Você tinha um comercial na televisão, você escolhia uns equipamentos. Eu fui lá, fiz o meu avô. Eu falei, eu preciso comprar isso aqui. Preciso comprar um equipamento novo, era um mixer, mas o novo era uma coisa que hoje fala extremamente ultrapassada. Meu Deus. Aí, tanto é que a loja que trouxe alguns equipamentos era aqui, do Mário. Chamava, acho que, se não me engano, Driz Disco, se não me engano.
Tinha uma loja aqui onde aqui é Pimenta Pop, tinha essa loja. Aí eu comprei uns equipamentos e comecei a modernizar, mas assim, meu avô era forró. Eu pensava em pôr um ritmo diferente, forró. Aí eu comecei a mudar, aí saiu o CD. Na época, acho que saiu em 96, 97. Aí eu comprei um Discman para trabalhar na casa. Eu trabalhava com um Discman, cara. Então eu tinha um Discman, 2 toca-disco e 2 toca-fita. Era assim que fazia. E onde você vai baixar a música? Não tinha como. Spotify. Não. Mas tinha, você tá falando de que época? 97, 97. É. Então você não tinha. Então você gravava música ainda de rádio. Eu Ficava esperando a rádio tocar aquela música. Eu tô um pouquinho envergonhado, porque eu tô vendo que eu já não tá... Não, você tá falando isso aí, Eu cara. também já não Eu tô tô numa pensando, certa puta, idade. cara, já passei muito. Caraca, né, mano? E então, aí eu gravava as músicas e comecei a tentar dar um novo ritmo, assim. Só que meu avô, extremamente conservador, era só forró. Então ele gostava de... Ele, assim, tinha uma regra na casa, que quem frequentou o clube sabe disso, na época do meu avô. Você não podia beijar no salão, você não podia beijar. Mentira. Você no salão, não. Entendeu? E se você tivesse uma pegação um pouquinho mais quente, o segurança já dava um toquinho nas suas costas. Calma, amigão. Conservadaço mesmo. Se Assim, o cara ficasse empolgadão ali... Eu tenho que então- tirar o chapéu, porque ele conseguiu Mantou manter a um respeito. disciplina, a disciplina. Você o não respeito. podia beber e beijar no salão. O salão é feito para dançar. Dançar. Então o pessoal dançava. Então o pessoal vinha, dançava no salão. Se eu tinha alguém já com cerveja no salão, meu amigo, pode tomar. Mano, Tinha até uma placa, proibido beber no salão. Então você não podia. Tinha o entorno do bar, você podia beber. E era assim. Então ele era conservador. Eu tentava aí foi. Só que nessa época nem o funk não tinha um boom nenhum. Começou o axé. Na época do El Chan. Oi, dança é axé pra caralho, cara. Nossa, Terra tá falando samba. Terra samba. Terra samba. Terra samba é assim. Essa Essa época é foi... quase isso, é quase. Você só errou o tom. Mas é isso aí. Tribuneiros. Cara, eu vou contar essa história qualquer dia aí pra A vocês. gente tá tentando manter o bom nível de um programa. Mas eu acho que nós estamos regados Mas eu ao estou suco do vendo, capeta. eu estou vendo que vai dar PT aqui. Mas Vai tudo dar bem. PT. Continua. Vai dar PT mesmo? Aí, meu avô é sempre conservador, Aí eu tentei. Só que eu tinha assim. Ele falou assim: você tem 10 minutos para tocar axé. 10 minutos. O baile na época começava às 9 horas. Minto, começava às 10 horas. Nós chegávamos na casa às 9, deixava tudo preparado. Ele jogava um pouco de fubá no salão, que era um salão. O salão era a prata da casa. Então, o salão tinha que ser a cera, aquela cera líquida, vermelha. O rapaz, Tinha uma cortina, um amigo não meu, tinha? grande amigo, falecido, Boquita, que tomava conta do clube, ele passava escovão com palha de aço em todo o salão. Depois ele vinha com a cera líquida. Depois ele vinha com a enceradeira. A enceradeira. Enceradeira. Essa é antiga mesmo. E meu avô jogava fubá no salão, Mas- que fica liso demais. Teve até um dia que ele exagerou, o pessoal entrava, caía, eu tive mesmo? que varrer. Fubá. Olha pra você ver como os tempos mudam, né? Muda, né? E então aí ele mantinha o salão dessa forma, o pessoal tinha que ir lá, dançava. Então o salão tinha que ser impecável. Então assim, o pessoal ia pra realmente dançar. E aí com o passar dos anos, eu fui tentando incluir um pouquinho do axé. Aí ele falava, não, mas deixa não, pessoal, porque assim, tinha que ir para dançar. Então o clube começava às 10 horas, 3 horas em ponto, tinha que anunciar a famosa frase que até hoje, né, eu falo, lembrando, o baile termina nessa seleção. Quem saia devagar na rua até sábado que vem, se Deus quiser. Essa frase é super famosa e veio do meu avô. 3 horas, eu tinha que falar isso. Nós tínhamos mais 15 minutos para tocar. Religiosamente. 3h15 o baile tinha que acabar. Na cabeça do meu avô, falou assim, ó, o pessoal veio e já curtiu. Agora só tem nego bildo. Uhum. Então essa é a hora de acabar o baile, porque a gente sabe que das 3h30 em diante é rolo. Confusão. Então assim, ele era categórico. Thiagão bem... sabe bem disso, cara. Então, até tem uma musiquinha que
parece que todo lugar que eu vá tem um axézinho, coloca lá do macaco lá. Todo mundo fala que é a dança do Tejusa, cara. Exatamente. Rapaz, parece um negócio... Isso mesmo. Os Parece que o gorilas. negócio grudou, ficou... Cara, Renato, na boa mesmo. Você foi marqueteiro, eu vou viu, chegar cara? nessa aí. Esse marketing eu tenho que agradecer até algumas pessoas aí. Então, meu avô sempre foi dessa forma. Ele gostava de terminar o baile tal hora. E então era assim. Eu não tinha muito. Eu tentava modernizar um pouco. A gente sabe que uma hora o público vai mudar. Né? Como é que era? Isso que eu queria chegar. Como é que era o público naquela época do CJ? Eu vou resumir antes da minha época, antes de eu começar a trabalhar, todos falam que se chamava a época das empregadinhas. Por que as empregadinhas? Era Campos do Jordão, cidade turística. Hoje mudou o turismo, né? Nós sabemos que o turismo hoje é diferente. Então, o pessoal que vinha é o pessoal que tinha casa em Campos do Jordão. Entendeu? Então, não tinha tantos hotéis, tantos pousados. Então, as empregadas que trabalhavam para os turistas, era o lugar delas, porque elas trabalhavam durante a noite, foi onde nós iremos. Né? Então tinha um ciclo operário na época, mas o CJ por si ali no Capivari, então a procura era um pouco maior. Então chamava a época das empregadinhas. As babás. Exatamente. Então, assim, tem tudo a ver mesmo. Essa época dos meus tios, do meu pai, era essa época que eles falam das empregadinhas. Não, é fato, entendeu? É o que acontece. Então, aí... Na minha época, realmente, o CJ é o clube jordanense. É assim, se eu falo turista na noite, era... Contava no dedo. Eu contava no dedo. Vocês até sabiam que era. Assim, aquele cara ali já entra meio espantado. Depois de 2 bebidas, que é a famosa Cuba, ele já estava pro meio dançando, mas assim, era pouco. Então, mas era conta aí, é uma curiosidade que eu tenho. Essa Cuba aí, rapaz. Como é que é essa Cuba aí? Fala pra gente. Você chegou a tomar essa Cuba? Porra! O quê? Puta que pariu, bicho. Vai muito. Falar que você tomava ela, dava você tomava, já batia. Como é que é? Então, na verdade é o seguinte, o pessoal fala muito da Cuba, era o carro-chefe. Então, assim, nós vendíamos, 4 caixas de rum, que é a fórmula da Cuba, né? Que é o rum com coca, né? Então, nós vendíamos muito esse rum com coca. Só que o pessoal pergunta por quê? Só tem uma resposta. Era um rum vagabundo. Inclusive, só tem uma garrafa em Campos do Jordão até hoje, desse rum vagabundo. Está com o nosso amigo Marcel, filho do senhor Ivo. Ô, Marcel, cadê esse Marcel, ó. Manda essa foto pra nós, essa bebida. Eu quero ver a cara. Eu dei uma garrafa de rum pra ele, ele guardou. O resto eu não acho mais hoje pra comprar. Então, assim, era um rum muito barato. Era um rum, chamava rum Jamaica. Era um rum. A garrafa, na época, custava R$3. Então, nossa, assim, com uma dose, você já pagava o custo e a despesa do baile. Então... E a história dos copos? Como que é isso? Então, aí vou chegar também. Meu avô, como eu digo, meu avô conservador, ele... Vamos tomar mais. Eu tô gostando dessas histórias. Vamos lá tomar. Vamos tomar. R$13. 3,50, vai. Meu, poxa, eu não vou menosprezar. Ô, nego, sai de lá louco. Uma garrafa daquela. Ô, Carlos, na boa, meu, você não tem noção. Ó, eu já sou da geração que já conheceu a Casa Nova ali, entendeu? Mas o que eu ouço falar do antigo CJ, e, cara, na boa, como diz a palavra, se me corrige aí, foi um marco aqui pra cidade, entendeu? Foi algo histórico mesmo. Assim, que passou gerações ali e curtiu essa casa. Tiagão. Eu só tô querendo saber, cara, eu só tô querendo saber desse rum aí que o Marcel tem lá. Então nós vamos estar lá, Marcel, para ver e para de repente tomar esse rum com você. Então, tem até calor aqui, cara. Aí essa história do meu avô é verídica. Isso é verídico. Meu avô é das antigas. Então, nascido em 1927. Então ele é das antigas. O que ele fazia? Na época, foi o que eu falei, na época tudo é diferente. O gelo, não tinha como você comprar o gelo pronto. Sim. Né? O gelo, ele fazia o gelo. E copo era muito caro. Ele gostava de trabalhar com copo de acrílico. Então assim, copo, filho, os garçons, que eram uns guarda-pozão azul, os cabelão, os mullet, passava e levava os copos embora. Só que dentro do copo tem o quê? Limão. Ele jogava na pia, pedia pro rapaz, ó, dá uma lavada nesse limão, porque esse limão é mágico. Não, do limão eu não sabia, não. Limão, pega o limão mágico, põe tudo de volta. Se tiver umas pedronas de gelo ainda que tiver intacta,
Olha. Você põe, você só lava o copo. O copo tem que lavar, deixa nos trinques. Então essa foi a história da Cuba. Mas a Cuba em si era um rum, que era assim, era um rum pesado. É como se fosse, vamos dizer, o corotinho hoje. E, Thiago, Não, mas... fazia efeito mesmo, que fez muito efeito em mim, né? Porque eu sou... Quanto tempo, assim, vamos falar de CJ? Desde aquela época? Eu assim, eu entrei em 94, mas assim, a história já começava, já tinha, vamos falar, acho que desde 1970, que já vem... O primeiro lugar que eu fui aí para conhecer foi no CJ mesmo, e foi em 2001, então faz o quê? 22 anos? Aí eu fiquei lá no CJ. Meu avô ficou muito doente por volta de, acho que 2003, se não me engano. Aí ele começou a se afastar um pouco do clube. Aí eu tenho a minha tia e eu que tomávamos conta lá, minha tia Beth e eu. A gente começou, ela fazia a administração do bar e eu a administração de portaria. Aí assim, eu podia ter uma liberdade maior para poder ter meu repertório. Falei, modernizar. Falei, agora eu vou trabalhar da forma que eu acho melhor um pouquinho. Porque eu tô vendo que tinha um público diferente chegando na casa, entendeu? Sim. Como ele perguntou, o público lá era assim, era o pessoal de obra, eram os trabalhadores, os lojistas. Então, assim, era o pessoal, o povo jordanense, era do povo. É que, infelizmente, muita gente já viu a matéria que saiu na Vanguarda, falando da balada dos Playboy e as baladas do jordanense. Verdade, eu acompanhei isso daí. Milhares de visualizações. Então, assim, nós focamos sempre no jordanense. Então, tinha bastante jordanense, é o pessoal que frequentava. Aí eu fui, nessa época meu avô ficou doente, eu comecei a trabalhar um pouco o repertório. E você trabalhando no repertório, automaticamente você consegue trazer um público um pouco diferente. Sim. Que era o meu público, entendeu? Tem o público do meu avô, eu falei, agora eu consigo trazer um pouco mais essa molecada na época, que é o pessoal nascido nos anos 80, 70 e pouco. Eu comecei a trazer esse público para cá. E eu tocava um pouco mais de axé. Aí é a época que saiu... tinha o funk do... Furacão 2000. Então eu consegui trazer. Mas assim, às vezes meu avô ia no baile. Quando ele ia, o pessoal esperava a minha seleção. A hora que eu soltava a minha seleção, ele... Fechava a cara. Fechava a cara na hora. E eu fui segurando. Falei, calma, você está vendo? Aí ele começou a enxergar um pouquinho também, enxergar que o pessoal estava mudando. Começou a ser mais flexível, mais né? Mais flexível. Então, assim, aí tinha até uma seleção de um rapaz lá do Nordeste, chamava Robério. Robério e seus teclados. Ele apaixonou nesse Robério, que eu tinha que tocar 40 minutos do Robério direto. Que ele sabia que o pessoal fechava o salão. E realmente, você tocava. Era um tecladinho, aquele sonzinho, tá? Mas eu tinha que tocar. 2, 3 notas e pau. Um outro que eu tenho que também não posso esquecer de falar é o Douglas, tanto é que ele hoje é vereador, o Douglas estamos junto, foi meu parceiro lá na casa. Então nós dividimos a picape, né? Ele trabalhou comigo lá muitos anos lá. Então nós dois dividimos, que daí como eu comecei a trabalhar um pouco mais na parte administrativa, ele trabalhou muito tempo comigo. Então, na verdade, assim, ele até começou antes de mim, né? Aí, nossa, nós ficamos anos e anos juntos trabalhando lá. Então nós chegamos num ponto no repertório. Ele abria a casa, daqui a pouco eu tocava meu funk, daqui a pouco ele voltava com o forró, então nós dois fizemos esse bate-bola por um tempão. Então é um cara parceiraço meu, abraço, Douglas, como ele mesmo disse, estamos juntos. Então, e assim, a casa sempre trabalhou com a família. Minha mãe, Silvana Januzzi, trabalhou, era o caixa, minha tia Ariete era o outro caixa, aí tinha a Andréia, minha prima, a filha dela, a Fabrícia, a Fabiola, aí tem o Boquita, que foi um cara que infelizmente morreu, a filha dele trabalhou com a gente, é que eu tenho medo de falar e você esquece de alguém, mas a equipe nossa de segurança, a turma era meio pesada. Tinha o Heron. O Heron, quando eu fui, o Heron só olhava. Do assim. Bó, Heron, Clebão. Eu tinha bastante parceiro ali. É que eu tenho medo de falar que foi o que eu falei. Esquecer de alguém. Esquecer de alguém, sim. Mas a nossa equipe,
um cara que foi nosso segurança por um bom tempo. O Caê foi segurança lá do clube, porque ele é pequeno, né? O Caê foi segurança do clube. Caê foi também? É que ele é pequeno, né? É, grande abraço, Caê. Ó, vou pegar você, ó. Eu O não pau, falo- hein? eu- Ô, louco, o Caio é pequeno. Esse dia não ia falar isso, esse não. dia nós foi pra almoçar ali, o cara chegou e pediu logo 7 ovos cozidos, Não, rapaz. E pior que eu tô esperando aí, porque o Caê ficou de pagar o almoço, né? Já vai fazer quase um mês. Tá sempre enrolado. Ô, Caê, vamos Caê. lá, aproveita aí já e vamos pagar um almoço aí. Viu? Mas é legal que o Caê, ele chega lá, ele tem a dietinha dele lá, são 7 ovos e 2 peitos de frango cozido. Perfeito. Então, aí, assim, a nossa equipe foi muito boa. É um clube popular, certo? Sim. Então, assim, nós recebemos a população de Campos do Jordão, aí Vila Sodipe, Vila Nadir, Vila Santo Antônio, o Britador, Vila Britânia, Monte Carlo. Então, era assim. Então, assim, sempre tinha. Teve as tretas? Teve, porque a gente sabe que é um clube que o pessoal vai pra beber. Noturno. O pessoal Cara vai pra bebe. dançar. Então, sempre teve. Eu já tive vários BO lá. Fala aí. vários. Fala aí. Fala de BO? Fala de B.O. Eu já falei, eu gosto de treta. O que acontece, eu gostaria de saber o que acontece realmente, né? Depois que o cara toma, tipo assim, umas 10 cubas, mais ou menos. Nossa, Umas 10 cubas. Cara, eu consegui manter um tempo a questão que meu avô me passou. Falei, não deixa o pessoal beber no salão e nem fumar no salão. Na época eu podia fumar dentro do clube. Aí teve a lei depois que eu fiz um fumódromo, que o pessoal fumava. Então, assim... Aí quando você chegava às vezes pro cara, o cara falou, não pode beber, meu amigo. Aí o cara falou, não, eu bebo onde eu quiser. Só que os nossos segurança, com toda a sua destreza, Gentileza, com todo o seu carinho. com todo o seu carinho. educação. Ah, é? Então tá bom. Então o senhor não pode? Então toma-lhe. E assim, a gente conseguiu manter o respeito da casa por um bom tempo, porque ele chegava e falou assim, ó, aqui funciona dessa forma. Quem manda... Já teve caso, assim, de tá a menina lá dançando forró e chegar o namorado, o noivo, o marido. Teve uns casos assim? Ou teve. vice-versa? No começo você falou, né, que é um lugar que já teve vários encontros, tanto é que alguns amigos, acho que uns 5, 6 amigos meus, conheceram as namoradas lá e se casaram. Inclusive eu, né? Quero mandar um beijo para minha esposa Tânia. Legal, pô. Ela esteve no CJ, eu me encantei e falei, nossa, que loirinha bonitinha, né? Safado. Eu falei, que loirinha bonitinha. E ela falou Sem assim, vergonha. poxa vida, esse é o meu príncipe e agora o CJ é nosso. E o cara famosão, pá. Pior que DJ da não. casa. Ela foi uma das poucas que fez a contramão do negócio. Ela meio que desprezou. Olha só, aí, hein? aí apaixonou. Pô, o rei do CJ? Eu ali forte na balada, falei, não. O rei do CJ, rei do CJ. achando... Carlos Zenato achando que era o Bambambam ali. Vou pegar. Furacão 2000 aí pra você. E aí o que acontece? Tomou aí, ó, uma Aí eu dispensada. tomei uma invertida, aí eu falei, peraí, tem coisa errada nisso aí. Aqui não. Tanto é que estamos casados há 18 Há anos. 18 anos. Tem 18 filhos? anos. Tenho 2 filhos. Fala aí o nome dos filhos. João pra ver. Adão foi meu primeiro filho em 2005. Eu namorei muito tempo com a Tânia, 3 meses. Aí ela 3 engravidou. meses, né? É bastante tempo. Bastante tempo, aí veio o João Adão, né? Hoje, esse mês ele fez 18 anos, então... Enorme, grande. 18 anos. Porra, você tá, É você tá cliente- inteiro, bicho. Cliente inteiro quebrado. É cliente. Cliente muito fiel do Fiel Thiagão. mesmo. Ô, é legal que quando ele chegou, Meu. na primeira vez que chegou no salão, o filho dele, cara, chegou quietinho, assim, todo tímido, tá ligado, mano? Pá, falei, que da hora. E olha como que é legal. Falei, pô, legal, o filho do Carlos Renato tá aqui. Nós que somos da área, a gente fica feliz com essa galera. Aí ele quietinho. Porra, vai ver hoje, cara. E aí, Thiagão, então, cara, não sei o que lá. Ó, Você tá novão, hein? Aí, não, assim, a minha esposa tinha 18 anos. Eita, novão. Tá, Eu tá, tinha lógico que 24. 18 na anos, época, o filhão, meu. Aí depois de 10 anos, veio o meu caçula, o Cadu. Cadu? Caduzinho, que ama um futebol, joga Pô, futebol. jogador. Jogador também, cliente do E eu não nosso preciso amigo. nem falar pra você que time que eles Não torcem. precisa nem. Tem até uma história rapidinha do meu filho João, que um dia ele chegou e cismou de que o meu irmão é corintiano. Então um abraço pro meu irmão, pra minha cunhada, pra minha mãe, pro Fala aí meu pai. o nome. Vamos lá, vou falar os nomes. Vamos lá, nomes. Aí, meu pai, Carlos Augusto, vulgo Pinduca, Silvana Januzzi, minha mãe, professora na CEA, anos, super amiga. Parei por aqui. Tá.
Pera aí, para não. Super amiga? Super amiga. Esse super amiga. Ah, Não, vamos, ponto. É Super amiga, ponto. Isso. Um abraço, professores. A Tudo minha de bom irmã, pra vocês. Juliana Adão. Meu irmão Franco Augusto Adão trabalhou aqui na Tomotec também com o Renato. Renato, eu vou falar terceiro, vou jogar ele para terceiro, porque eu tenho o Pinducão, meu pai, aí o Vitor Adão, que eu vivia na Barra da Saia, e o Renato. Então, considero muito esses Renatão é um São Paulino. São Paulo é um roxo. Ele é um Todos os jogos ele vai na casa do Dr. Centofante, é fiel. Exatamente. O Renato, um abraço, Renato. Você sabe, puta, a gente sempre escuta histórias maravilhosas aí da Tomotec. A Tomotec era na... É referência. A Tomotec sempre foi referência na Sky. Nossa, então... E o Renato, por sinal, é meu vizinho. Então, na segunda-feira, segunda, quarta e sexta. Aí a gente espera o jogo terminar no final de semana. E o Renato, cara, ele é um cara que é assim, puta, meu... E é um cara bacana, porque ele entende de futebol, viu? Muito. Ele é ficcionado. Você vê ele sair com o carro, ele tá indo lá no Centofante. Tá indo assistir o jogo. Né, pra assistir o jogo. Mas você sente até quando ele chega feliz, cara. Exatamente. Ou chega triste, né? No ronco do motor. Hoje mesmo, ó, estamos aí, hein? Estamos chegando. Ele pergunta, você assistiu o jogo? Você assistiu o jogo? Foi assistir. Pô, como é que o cara me perde aquela bola? Nós fizemos uma entrevista com o Eric. Com o Eric Centofante, primo, né? primo. Aqui também, primão também. Eles foram recentemente no Morumbi, entendeu? Então é muito legal. Não, assim, é bem bacana. Então, assim, na minha família, aí eu estou falando dos próximos, né? O primeiro grau, porque se eu for falar agora de todos, são 5 tios de um lado, 6 tios do outro, mais não sei quem, mas a família. É uma família tradicional. Mas eu quero voltar. Vamos voltar. Eu quero voltar à sua patroa. A minha patroa. Como é que foi isso? Ela chegando lá no CJ. Se o cara chegou causando... E você achando que era o empresário da noite, né? Não, o rei do camarote, digamos assim. O rei do camarote, o rei do CJ. E como foi aquele olhar? Bom, tava eu na cabine, eu e meu primo na cabine, como sempre, né? Nós ficava ali e tal. Aí olhamos assim, daqui a pouco elas entraram na cabine, era mais uma menina, entraram na cabine, pedindo música. Só que eu já, 2 olhão verde, olhando assim, falei, opa, tudo bom? Tudo bem, moça? Como é que tá? E eu falei, pô, CJ, tô aqui. O rei do camarote. Aí ela foi. Eu falei, eu vou te roubar um beijo, moça. Ela falou, não é por aí. Assim, na cara dura? Eu falei, consegui roubar. Ô, louco. Conseguiu roubar um beijo? Roubei um beijo dela, ela sabe disso. Ela sabe disso. Sabe disso. Só que depois que eu fui falar assim, agora vamos dar sequência. Filho, toca seu barco. As histórias suas, a história sua pra mim não é muito boa, então por favor. Tava queimadaço já. É porque assim é época. Foda, cara. né? Eu tinha lógico. 23 para 24 anos, se não me engano. E assim, na época eu era candidato a vereador. Então, sabe, com o clube na mão. Então, assim. Você estava metidão, né? Metidão. Pagode, eu pulei essa parte, mas eu toquei no grupo Sedução por anos e anos. Nós tocávamos na cidade inteira. Eu vi você, eu acho que é Sedução mesmo. Vocês tocavam no Buffet Sintra. Nos Buffet Sintra nós fizemos um aniversário. Vezes, muito legal lá. No Vecchio Burger. Nós tocamos muito no Vecchio Burger. Eu só vi você tocando uma vez só, acho que já no finalzinho. Foi aqui no Dom Sabor. Dom Sabor. Dom Sabor teve uma época. Dom Sabor também teve uma época aí, né? Não, da Tânia, esse é o resumo, né, dona Tânia? Mas só que daí no final, todos sabem da história, por mais que tentou segurar as pontas. Agora, só que daí eu falei, então, agora já sei meu lugar é aqui, 18 anos, graças a Deus. Porque que bom. Que ela legal, Tânia, parabéns, Tânia. Guerreira. Essa foi guerreira. Olha, não, mas segurou aí Segurou o reggae aí do... Segurou porque, assim, não digo adolescência, já estava com meus 20 e poucos anos, mas a cabeça, por muda, boate. Né? Muda. E assim, agora, desculpa, com todo respeito. Meu, na boa, vamos falar a verdade. Olha, ele terminando agora, daqui a pouco, Tribuneiros, ele vai terminar o casamento. Cara, não, na boa. Não, com todo respeito. Olha, casado, hoje, filhos, tá, mudou a história, os tempos são outros. Mas e a mulherada? Cara, na noite como a gente pode falar, cara, segue o rumo, porque assim, não tem muito o que falar.
Entendeu? Não tem. Puta, gente. Graças a Deus está gravado, que hoje eu ainda consigo dormir em casa. Tribuneiro. Hoje eu ainda consigo, graças a Deus. Tribuneiros de plantão. Gostei dessa aqui. Eu acabei de falar, eu tô aqui num papo interessante de como o Carlos Renato conheceu a Tânia. Sim. Hoje são 18 anos de casamento, filhos aí, dois filhos. Um de 18, um de 10, né? E aí o Thiago me vem com uma pergunta capciosa, algo assim para destruir o matrimônio, para ferrar com o casamento. Ele tem essa mania, eu já falei para ele parar com essa mania, ele sempre tem essa pergunta. Mas eu também tenho uma história, porque eu vou deixar pro final. Maravilha. Tribuneiros, continuem Continue nos atentos. assistindo. Eu acho que você tem que realmente dar essa resposta aí. E aí, isso aí. Aí, então, assim, aí eu conheci ela, tal, nós nos casamos, porque ela engravidou, nós nos casamos, e pra mim foi a melhor coisa da minha vida, que mudou aquela cabeça que eu tinha, que na minha cabeça, juro, sendo sincero, na minha cabeça eu falei assim, eu não quero casar, eu quero viver essa vida de adolescente, essa pagode aí. Louca, Só que a gente sabe que frenética, né, só que ela pôs um freio e falou assim, ó, então vamos ter um foco de vida, né? Então, graças a Deus, tivemos conquistas, todos os problemas que passamos juntos. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande, né? Eu tive que aprender muita coisa, mas eu tenho um respeito muito grande, porque eu acho que a pessoa que está com você, nos momentos ruins, você tem que respeitar quando você estiver nos momentos, nos melhores momentos. Então, por isso que temos, graças a Deus, temos uma família unida, com problemas como todas as famílias têm, isso é normal. E, como eu disse, vamos seguir agora o vídeo. Você vê que o cara não quer falar disso, cara. Você vê o modo elegante. Ele é elegante. Então, bicho, não vacila. Tá bom, você tá viu, bom. né, porra, você viu que ele falou, vamos seguir o fluxo. Vamos seguir o fluxo. Aliás, vamos seguir a entrevista. Vamos lá. sim. Dá mais uma dose pra mim, então. Dá mais uma dosinha pro nosso... Meu Deus do céu. Não pode falar fofo. Então, aí o CJ realmente é uma referência. Aí... quando o meu avô faleceu em 2007, aí eu realmente assumi a presidência do clube. Aí eu assumi na presidência, eu falei assim, agora realmente eu tenho que pôr minha cara. Aí eu reformei o clube todo. O clube, uma outra característica do CJ, era as luzes acesas. Muita luz. Isso aqui tá escuro perto do que era o CJ. Meu avô gostava de estar no palco e enxergar quem estava na porta do banheiro. Quem estava comprando bebida. Então, assim, eu falei, agora eu vou mudar. Comprei um joguinho de luz, tá pouco recurso ainda, então a gente compramos um joguinho de luz, mudei o som, aí eu costumava alugar o som, comecei a fazer banda ao vivo. Então, assim, a primeira vez que eu fiz banda ao vivo, eu vou fazer uma banda ao vivo no aniversário do clube, que é 29 de julho. Vai fazer agora, acho que 90 e tantos anos. Aí eu resolvi fazer no aniversário de, acho que 78 ou 80 anos, se não lembro, fazer uma banda ao vivo. Porque meu avô não tinha esse costume de banda. E nem precisava, porque o clube lotava de uma certa forma, então eu não precisava de ter banda para manter o público. Só que eu quero mudar. Aí eu resolvi trazer o Salgadinho, o famoso Salgadinho do Catinguelê. Sim. E na época bombando, Na época bombando. Pô. Aí fiz ele na sexta-feira e no sábado eu resolvi fazer a banda Rodeio Sertanejo. Sexta e sábado. Eu falei, vou inovar. Vou abrir na sexta, que só abria sábado. Era todo santo sábado, não abria outra data. Aí na sexta-feira eu abri, lotou a casa. Casa legal, Salgadinho, né? Pô, o pessoal do pagode, da época bacana, o pagode, na época o pagode 90 ainda estava fazendo um efeito legal. E tanto é que quem compareceu na data, tem muita gente que está assistindo, eu tenho certeza que vai se lembrar dessa data, porque Salgadinho com cantando Catinguelê, exatamente. Uma homenagem ao Salgadinho. Salgadinho, assim, então assim, eu tive um cachê muito alto pelo Salgadinho, e eu não tinha esse costume com cachê. Eu resolvi trazer e fiz a banda Rodeio. Um abraço até pro Serjão, que era o chefe da banda Rodeio. Não é chefe, não é cacique, mas tudo bem. E só que no sábado da banda Rodeio, foi uma coisa assustadora. Eu abri a casa às 10. Era 9h30 a fila, tinha acho que 300 metros de fila pra entrar. Nossa, cara. Então, mas e aí? Como é que completava todo mundo? Como é que você revolucionou era uma o casa negócio? para 350 pessoas, para dançar legal. Acho que tinha umas 800 pessoas dentro da casa. Porra, realmente, assim, você gastava 1 minuto para ir no banheiro, você gastava 20.
E eu tive que fazer, porque assim, aí eu segurei, uma hora eu segurei a porta, fechei e não deixava mais ninguém entrar. Mas foi uma coisa absurda. A banda Rodeio fez assim um show. Aí dali eu comecei a fazer uma banda uma vez por mês. Então eu fazia o baile tradicional com o DJ e uma vez por mês nós fazíamos a banda. Só que aí ficou uma referência gigantesca. Então, mas isso não tinha na época aqui não no tinha. campo? Não, Também que não tinha. revolucionário, Assim, cara. eu respeito muito hoje, né? Sempre respeitei muito o Thiago Bar, porque sempre foi um cara lutador, também fazia banda. Então nós tínhamos um público um pouco diferente, então um trabalho um pouco diferente, mas é um cara que eu respeito bastante também. Que na época, na verdade, se você falasse em Campos do Jordão, eu acho que tinha Mr. Jones que trabalhava com outro público, que era mais pro turista, umas festas temáticas. Aí tínhamos o CJ, que criei uma regra de um sábado por mês, banda ao vivo. E o Thiago Bar, que tinha o formato dele. Só que lotou demais. Aí eu comecei a trazer todas as bandas do Vale do Paraíba. Então, assim, tinha Banda Brete, era Banda Arena, Banda 8 Segundos, que eram as bandas do Vale. Aí eu comecei a crescer bastante referente a isso, porque não tinha banda. Então você tinha, o que tinha em Campos? Tinha o CJ só com o DJ. Aí comecei, as bandas que o pessoal tinha que descer a serra para assistir, começou a subir. E eu sou amante do pagode. Então, o pagode para mim é assim, sempre foi. Então, eu fazia uma sexta por mês, o pagode. O que você trouxe aí do pagode? Cara, assim, na época, o próprio Salgadinho, aí tinha um grupo que estava estourado na época, chamava Percepção. A música deles estava tocando na Transcontinental, assim, pesado. Eu consegui trazer os caras. Grupo Sem Caô. Sem Caô. É que assim, eu não vou lembrar todos agora, mas sempre tinha um nome legal para fazer e os caras. Mas eu focava muito na região, que tinha o grupo Divan, o grupo Talismã, o grupo Dileto, que hoje é o Fabiano Magalhães, que toca no Varandas todo final de semana. Então, assim, eu virei referência. O pessoal lá de baixo começou a falar muito do CJ. E o pessoal subia. O pessoal subia. Mano, muito legal ter essa visão sua aí. Você vê, olha que louco, meu. Que louco mesmo. Então o pessoal subia a serra. Aí ficou ao contrário, a contramão, porque assim, o pessoal tinha que descer para ter uma banda bacana. Aí mudou um pouquinho, o pessoal começou a subir. Então eu tinha muitos grupos de pagode, eu tinha uns parceiros, Nota Samba. Então, aí tem o pessoal daqui de Campos, que aí eu saí, eu não passei essa fala, mas como eu toquei bastante pagode, mas aí ficou o Samba Joy, que é o pessoal que tocava junto comigo, nós tocávamos junto, aí só que era Sedução, aí mudou para Samba Joy. Então, eles que faziam o pagode também, que são daqui de Campos, mas assim, o Vale realmente era mais forte um pouco, tinha mais grupos, aí começou a virar referência. Então, a casa, assim, falava o pagode do CJ. Eu vendia praticamente todos os ingressos antecipados. Então, eu não ficava preocupado como ia ser o evento. Então, eu colocava no Dom Sabor para vender. E também com cachê, né? Com cachê, não. E assim... Aí, como eu comentei que o meu avô faleceu em 2007, em 2007 eu abri eu falei, eu preciso de mais um negócio, que eu tava com um público, assim, bacana com a gente, né? Só que eu só tinha o sábado, eu falei, poxa, eu vou abrir uma cervejaria. Só que daí, aqui em Campos, era difícil achar um ponto para você abrir uma cervejaria. Aí eu fui para Santo Antônio do Pinhal. Eu achei até em frente à prefeitura, que lá hoje tem uma esquina. Aí eu montei o nome lá, fala Esquina do Chopp. Eu fiquei 6 meses lá. Até eu tenho o Pedrão lá, que foi meu parceiro, que tem um lanche hoje lá no Recanto Feliz. Nós montamos lá, só que assim, o meu público não descia tanto. Aí, na época, minha esposa falou, larga a mão, deixa, fica só com o clube. Só que eu quero ter algo a mais, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Aí, a minha mãe falou assim, dá uma olhada, antiga prefeitura. Eu olhei o ponto e falei, não é aqui. Aqui não cabe uma cervejaria aqui. Só que depois eu olhando com calma, falei, cara, vou tentar. Então, aí eu trouxe tudo lá de Santo Antônio para Campos. Falei, meu público está aqui. Então, eu acho que aqui não tem erro. Eu vou trabalhar aqui dentro de Campos. Aí eu montei, né? Aí montamos um pedaço que era uma loja de chocolate e fizemos um happy hour. Então, inauguramos lá com uma banda à noite e tal. Era até a Ana Lúcia, na época, e o irmão dela, o Rodrigo, que fizeram a inauguração pra gente. E comecei a trabalhar na noite. E em Abernéssia sempre foi carente. A Abernéssia é um lugar que politicamente tem que ser um pouco mais
olhar o pessoal tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, porque a Bernécia tem um potencial. Puta, já passou da hora, né? Entendeu? Eu acho assim que eles precisam ter um carinho maior, porque nós conseguimos atender turista e não tinha nada. Na época eu lembro que tinha o Manga Chopp e nós abrimos o Dom Sabor. Eu comecei com a música ao vivo, eu já tinha um certo know-how na parte musical, com as bandas. E começou o CJ continuava. Não, CJ da mesma forma. Era todo sábado e uma sexta no mês. Sim. Aí eu trouxe pra cá. Aí eu comecei a fazer música ao vivo e o Dom Sabor começou a virar assim uma febre. Porque eu falei, eu vou chamar todos os estilos. Quarta-feira, jogo de futebol. Que era, na época, o São Paulo estava voando, na época. Agora a gente foi época boa, época aí, boa. Renatão, na época boa. São Paulo estava voando, então virou uma referência para uma casa São Paulina. Porque a minha esposa fala até hoje, sabe por que você é chato às vezes? Porque você quer trazer só o que você gosta. Então você gosta de samba, você traz samba. Você gosta daquela banda, você traz daquela banda. Você gosta de ser São Paulino. Isso era as quartas? Quarta-feira, porque geralmente o São Paulo estava na Libertadores, voando. Então, mas agora não, pararam. Deixa eu continuar a história. Eu não te atrapalhei em nenhum momento. Sérgio é cuzão, cara. Aí nós fizemos a quarta-feira, aí quinta-feira era videokê, sexta-feira era rock, sábado era videokê novamente e domingo pagode. Então, assim, domingo era uma coisa assim absurda. Absurda, né, absurda. Cara? Domingo eu tinha um grupo praticamente que tocava direto com a gente lá, mas eu revezava com outros do Vale, mas era assim, domingo era absurdo. Domingo eu saía de lá 5, 6 horas da manhã. Nós abríamos às 3, passava o jogo das 4, provavelmente São Paulo, claro. Passava, goleando. E começava o pagode 7, 8 horas e até às 4, 5 da manhã. Era assim, era 5 da manhã de segunda-feira. Porque o pessoal lá do Capivari, que frequentava muito o Dom Sabor, eles fechavam tipo o estabelecimento 8, 9, 10, 11 horas da noite. Aí o pessoal vinha pra cá. Onde estava aberto era o CJ. O Dom Sabor. O Dom Sabor. Então assim, aí foi por anos e anos, assim, o Dom Sabor virou referência no futebol. Aí o rock também acontecia. Eu fiz o videokê, porque não tinha lugar. Aí outras pessoas foi tentando acompanhar, mas sempre, graças a Deus, sempre o Dom Sabor foi. Então assim, o Dom Sabor. Aí eu consegui manter, porque o pessoal fazia o esquenta, tanto é que o vídeo que eu passei pro Douglas ali é a questão que o Jonas Almeida, na época da Vanguarda, veio gravar em Campos do Jordão. Era a balada dos Playboy e a balada dos jordanenses. Então eles gravaram comigo no Dom Sabor, onde era o esquenta do jordanense, era o Dom Sabor, e o esquenta do Playboy, Baden-Baden. Onde é a balada do jordanense? É o CJ. Aí pegaram, acho que não me engano, o Inter, se não me engano, na época, a balada dos Playboy. Tanto é que na fala do pessoal tem lá. O cara fala assim, nós junta R$5 aqui, 10 ali, nós já toma 3 cubos e fica louco. Aí o outro fala, cara, nós compramos 5 champa, 500 cada um. Então, assim, Conheci essa história. Esse vídeo é legal. Esse vídeo é demais, porque demais, assim, era a realidade. Aí o cara falou, cara, tem um Fusca parado aqui na frente. Aí no outro fala, dá uma olhada, quanto você cobra pra parar o carro? R$50, é uma Mercedes, é um carrão. Então, assim, essa raiz eu consegui manter do CJ. Isso eu estou falando do CJ na Rua Eduardo Levi, que era o antigo CJ do Chão Vermelho. Então, essa gravação. Nem estacionar não, essa gravação foi lá. Foi lá no CJ antigo. Então, assim, eu virei essa referência. Aí, em 2017, se não me engano, aí começou a ter muito problema, porque assim, era um prédio muito antigo. Então, assim, não tinha tratamento acústico. Era bem no final, né? Que você era a última, praticamente, assim, lá no final. É. Assim, não tinha tratamento acústico. Aí começou a ter uns problemas com o bombeiro. Cara, tem que mudar isso, aquilo. Aí o custo ia ficar muito alto na época. Aí eu conversei com o Felipe Sinta. Na época, a casa estava assim, não estava parada, mas assim, era só temporada. Era Mr. Jones. Isso, Mr. Jones. Era mais temporada. Aí eu acabei fechando uma parceria com ele. Tanto é que eu fiquei 5 anos lá. Aí eu peguei essa época boa. Então, essa época, assim, o meu público, CJ, Chão Vermelho, Cuba Libre, de 5 conto, eu não conseguia, porque assim, lá na época a sede era nossa, então nós podíamos ter um preço legal, mudar. Aí eu tive que mudar. Sim, tanto no cardápio. Aí o público começou a mudar. Aí o que eu comecei a fazer? Só que, você assim, começou a ter turista também ali. Muito turista. E as festas temáticas de Campos do Jordão, tinha a festa do meu amigo Beto lá, que era a festa
a fantasia, tinha a festa do Lemes, que era a festa do branco, a tinha do Fabinho, que era os piratas. A gente começou a agregar essas festas lá na casa. Fabinho Souto. Fazendo tudo uma... Aí, assim, eu comecei a trabalhar com eles nessas festas temáticas. Então, assim, o público mudou. Alguns falam assim, poxa, agora eu não vou mais porque do Elfo Chão Até Vermelho. a festa do barbeiro eu cheguei a fazer lá. Festa do barbeiro, aconteceu lá, do nosso amigo verdade. Tiagão. Você fez uma festa? Eu fazia a festa do barbeiro Não é, aqui, a cara. história não é dessa festa. Você Eu não ficou sei nem louco. se é dele. Você ficou louco lá. Toda vez que eu ia lá, falava... louco. Tá, entendi. Nossa, mas era melhor... Cara, na boa. Todo cheguei respeito aí, ao eu Thiago cheguei lá. aí, mas assim, meu, CJ, louco. É uma questão de tradição lá, só aquela subidinha, você indo pro final, né? Você chegando lá no CJ Não, era mesmo, assim, não, Era uma realmente- coisa assim, formidável. Eu lembro dessa bilheteria que ficava Era do eu lado, ali no comecinho da né? vida, um quadradinho. Nossa, meu, então aquilo era... E era uma coisa bacana, você entrar lá no CJ e ver justamente aquele chão vermelho. Lembrando também, minha amiga Claudineia trabalhou muitos anos É. comigo lá. Então, e tinha um quê, né? Um quê Não, a era mais, assim, era né? assim. Depois que perdeu, é aquela história, né? Depois que você perde, que você dá valor. Realmente, assim, depois que eu fui entender. Porque se eu pudesse, acho que voltar no tempo, eu falei, poxa, Você a não história saía disso de aqui lá, é né? diferente. É diferente. Porque assim, vamos modernizar a casa, a estrutura É importante. para onde eu fui depois, a estrutura de onde eu fui depois, realmente era muito maior. Eu tive um investimento de som ali que eu fiz muito alto. Então eu comecei a trabalhar com tudo de primeira linha. As bandas começaram a melhorar, assim, sabe? Pô, eu lembro que vocês trouxeram gente pra caramba, gente famosa pra Não, caramba. então assim, na parte do sertanejo. Então era show. Pra você ter uma ideia, Lotava, eu né? pagava em torno, assim, vamos falar de cachê de R$1.000, R$1.500 para chegar a pagar 15, 16 a 20 mil reais de cachê. Meu. Então, assim, mudou muito. Então, aí o pessoal que fazia as festas comigo, eles queriam um lugar, porque sabiam que lotava, a casa tinha uma estrutura um pouco maior, questão de banheiro, questão de bar, questão de camarote, coisa que eu não tinha. Eu era simples. Só que foi o que eu falei, fui entender um pouco depois, falei, cara, isso aqui tinha... Podia até ir para lá, mas segura aqui um pouco, depois você tem que voltar. Mas também você acha que... Vamos supor aí, que você não tivesse feito isso, essa mudança, essa logística, será que hoje, nos tempos atuais, você acha que isso continuaria virando da maneira como virou, Eu acho assim... com perfil de público, perfil de público diferente, Eu acho assim né? que Campos do Jordão tem público para tudo. Então eu acho que assim, eu ia ter meus problemas pontuais na casa antiga, como eu tive na casa nova. Então eu acho assim que dava para equilibrar. Mas assim, só Deus pode falar. E tá faltando isso, né? Falta muito, assim. Eu não Falta posso uma nem ação, comentar né? os nomes, que a gente sabe que pode cair a questão da... A gente pode A cair. gente vai ser A cancelado? gente pode ser cancelado, mas assim, Porra, falta pra caramba, um lazer Cara, pra eu assim, o população. Dom Sabor foi o que eu falei, também era uma referência da pré-balada, do famoso esquenta. O Dom Sabor sempre foi. Porque nós trabalhávamos, eu, minha esposa, tínhamos uma equipe bacana, então trabalhávamos com porções, lanche, as bebidas. E eu sempre fui muito conhecido assim do pessoal, porque, poxa, você trabalha com balada, não tem como você falar, poxa, quem não me conhece, não por questão de eu me achar ou não achar, mas assim, eu tô na noite. Então o pessoal me conhece, eu consegui um respeito, porque eu respeitava as pessoas. Eu sabia que fulano de tal mexia com coisa X. Só que eu falei, você me respeita, eu te respeito. Acabou. O CJ, você tá vindo aqui para dançar. Você não tá vindo aqui para fazer A, B ou C. Justo. Então, assim, eles me respeitavam muito. Então, eu criei. Tanto é que eu ficava na noite sozinho, às vezes. Então, eu não me preocupava com assalto, não me preocupava com se o cara... Claro, eu tinha os problemas das brigas, porque um bebia, o outro tacava a garrafa no um, outro tacava a garrafa no outro. Mas aí você tinha os carinhosos seguranças. carinhosos. Nossa, segurança, sempre teve. cara, olha, Então, assim, aí o Dom Sabor, nós conseguimos manter toda... Mas, assim, aí depois de um tempo, ficou meio pesado. Entendeu? Aí, assim, aí veio todo aquele negócio que nós sabemos que eu não posso comentar. Aí eu falei, cara, vamos pro restaurante. Né? Porque cansa, cara. Porque o pessoal acha que é balada, você vai fazer a balada. Eu era o técnico de som da casa. Então, assim, eu que montava o bar. Tenho um parceirão, o Adriano Melo também, que é parceiraço meu, ajudou eu muito lá na balada. Então, assim, mas nós dois ficávamos montando o bar. A gente... Então começava 3 horas da tarde. Você montava o bar, você tinha que esperar a banda chegar, pedir comida para a banda. Eu passava o som da banda, eu sempre mexi com a parte técnica. Então eu que passava o som da banda. Então, enquanto não tivesse tudo pronto, eu não acalmava.
Só que teve uma época muito boa que o pessoal vinha. Eu trouxe uma dupla aqui em Campo Jordão, na época a famosa Eric Bruto e Gustavo, que era uma dupla. Então nós fazíamos, montava o som, depois ia para casa antes do baile, fazia um churrasco. Isso ia até 1 da manhã, às vezes não conseguia nem... Isso eu sei mesmo, cara. Quem me fala disso é o Éder. O Éder sempre fala de um churrasco que tem na casa do Arroga. Ele chamou de Arroga. Arroga? Ele chamou de Arroga. Cara, dava inveja, viu? Porque o Éder fazia uma propaganda show de bola, hein, meu? Precisamos marcar, vamos marcar. Vai ser um prazer. Vamos marcar. E, então, assim, aí ficou uma coisa gostosa, só que chegou, depois que começou a dar tudo isso, eu tive que mudar o layout. Aí eu passei para restaurante. Aí o clube... É isso que eu ia te perguntar. Não era, então, quando você montou... lá não era restaurante, não. Não, eu cheguei até a trabalhar um tempo com restaurante, só que o que acontecia? A noite estava muito boa. Eu tinha, assim, um público de... O Dom Sabor estava bombando. Vamos falar de números, vai. Eu tinha 50 pessoas no almoço e 500 à noite. Porra. E você conciliar as duas era difícil. Eu falei, onde eu vou ficar? Meu. Ficar à noite. Tanto é que a minha esposa trabalhou à noite muito tempo lá. Ela que ficava à noite lá, porque às vezes nós revezava por causa do clube, sábado, por exemplo. Eu não ia pro Dom Sabor, é minha esposa que ia. Nós estamos vendo aqui que a dona Tânia, ela é a comandante da bagaça. Bota comandante. Entendeu? É ela que manda no pedaço. Põe ordem na casa. Parabéns, dona Tânia, entendeu? Porque, olha, eu tô vendo que ela que manda aqui, né? Realmente, hoje o Dom Sabor, a batuta é dela, ela... trabalha com restaurante, graças a Deus, assim, a repercussão que nós temos com relação ao restaurante é o sucesso dela, entendeu? Ela fica muito brava, ela ficava muito brava pelo seguinte, que ela não era a Tânia, ela é a esposa do Carlos Renato. Ela queria morrer com isso aí. Ela fala até hoje. Ela estava lá no caixa, trabalhando que nem uma louca, eu lá em casa, tranquilão, assistindo um jogo, aí tocava, e aí, onde você tá, irmão? Os caras conversando perto dela. Tô aqui no Carlos Renato. Tô aqui no Dom Sabor do Carlos Renato. Ela só olhava assim, ó. Eu me matando. É aquele negócio que o filho nasce com a cara do pai. Eu nasço com a cara do pai. Aí ela falou, só que hoje a referência é ela, porque ela que trabalha, ela tá lá, falou, onde você tá? Tô aqui na Tânia. Agora uma pergunta. Depende. Depende. Não, com todo. Agora uma pergunta. O Dom Sabor, ele tende a voltar? Cara... foi uma pergunta nós que aqui. Dom Sabor balada, né? Dom Sabor o happy hour. O happy hour, isso. Happy hour. Cara, é assim, eu tenho vontade, sim. Eu acho que até uma vontade grande que a gente tem, só que assim, é aquele negócio. Eu mudei porque eu tinha 50 pessoas de dia e 500 à noite. Hoje, graças a Deus, o dia é muito forte. Então, eu tenho medo de eu voltar à noite e não conseguir manter a qualidade do dia, porque realmente eu quero mudar bastante. A questão, eu quero restaurante e balada. Eu acho que a hora que eu tiver uma equipe para poder montar dessa forma, eu vou para cima, entendeu? Agora sim. Só que é difícil você achar, porque assim, o chefe não quer que use o negócio dele ali, porque o outro não pode usar, porque vai... Que é pequeno. No Sabor não é nada muito grande. Então, assim, eu acho que a hora que eu conseguir conciliar a equipe para trabalhar, porque eu tenho que acabar a noite... Mas deixar tudo limpinho, pronto. E o prédio é legal, o prédio é histórico. Histórico. 1919. E quando era a prefeitura lá, porque eu cheguei aqui por conta do Lélio Gomes, que foi prefeito, né, de Campos do Jordão. Aliás, um abraço enorme ao Lélio, que é parceiro nosso aqui do jornal Tribuna. E eu trabalhei como assessor de imprensa, né, na época. E o prédio era lá. Então eu lembro, quando eu vejo lá o Dom Sabor, eu também olho lá em cima, porque a gente ficava, acho que no 2º andar, que era assessoria de imprensa. Então, é um prédio muito histórico, é um prédio bacana, é bonito 1919, lá. Se não me engano, até tem uma coluna lá no Dom Sabor, uma coluna mesmo, coluna. Sim. Que ela é aberta, se não me engano foi o Cavalli que fez uma moldura e mostra como era a coluna do prédio. Isso é legal. Entendeu? Legal. Então, são pedras que tem alguma coisa a ver com açúcar. Sim. Eles passavam açúcar, alguma coisa assim, eu não sei muito os detalhes. Bacana. Mas é um prédio histórico, né? Histórico, porque nossa. É um dos primeiros de... Sim. Tribuneiros, entra lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Spotify, YouTube, né? O que mais, Thiago? TikTok.
Assista nossos cortes lá que tá muito legal. Você vê que o Thiago, ele tá tentando sobreviver. Nós já demos uma chamada aqui, porque o Thiago não saía do celular. Só as perguntas dos nossos Eu internautas não sei, estão mandando eu não aqui. sei, de repente o cara tá Ó, no posso RedTube, né? Não, RedTube, enfim. põe Essas no coisas browser. assim, é muito complicado aqui, que nós Sim, estamos ó. aqui num programa sério. Por favor, vai abrir novamente? Não aguento mais ir em tal fulano, em tal fulano. Precisamos ir onde temos adultos. Marcos Rezende. Bom, quer dizer, quiser... Marcão Marcos Rezende. Ô, esse cara... Frequentador assíduo, eu sei quem é, rapaz. Quando eu cheguei, ele já tava na noite e ele Tava continua na na noite. Cara, eu acho que o nosso futuro a Deus pertence. Nós temos algumas propostas aí para voltar, não nesse ano. Eu não sei se eu preciso ter a mesma gana, porque eu sempre fiz tudo muito bem feito. Certo. Eu participo, eu escolho a banda, eu passo som, eu gosto das bebidas, tudo montadinho direitinho, a nossa equipe tem que estar 100%. Então, devido a tudo que aconteceu, mudou muita coisa. Então, há possibilidade sim, mas depende de muita conversa. Eu ter a mesma gana que tinha antes, porque eu não posso chegar. Isso que eu ia te perguntar. A disposição para isso também, né, meu? Porque não é fácil. Pô, você trabalhar a noite toda, tem um restaurante, né? E voltar assim, tudo bem. Foi um marco para Campos do Jordão, um marco para a história de Campos do Jordão. Ter o CJ, porém, também você tem ainda energia. Tá certo que você tá bonitão, tá aí numa energia. Tá aí uma energia bacana. Tá Quer o terceiro filho ainda? Não, vamos segurar. casado com a Tânia. Há 18 anos, aí 2 filhos maravilhosos, São Paulino, todo mundo São Tudo Paulino. São Paulino, tudo gente. Ó, ainda bem, né? E eu sou palmeirense, tá, tribuneiro? Só para dizer. Mas existe ainda essa energia toda Cara, aí? do mesmo jeito que eu tive a minha referência, que é o meu avô com 68 a 70 anos, ele estava firme e forte lá. Ativo. São outras épocas, a pegada realmente era bem diferente, porém, dizer que eu não tenho vontade é mentira. Aí se eu falar, não quero mais, acabou. Quando que encerrou lá quando vocês saíram do... Quando chegou aquele negócio. Pro Mr. Jones, aí eu fui para 2017, aí o último evento meu foi no dia, se não me engano, dia 11. Veio o Inimigo Invisível, O Inimigo Invisível foi dia 11 de março, se não me engano, foi o último evento que eu tive lá. Aí depois imaginávamos, um mês volta, 2 meses volta, 3, 4, 1 ano, 2 anos, aí mudou todo o cenário, entendeu? Acho que não é a questão do cenário que mudou. E assim como o nosso tribuneiro aí disse e pediu aí, quando é que vai voltar? E tem muito disso? Muito. Te procura? Muito. Assim, porque eles sabem, eles me respeitam bastante com relação a tudo que eu já proporcionei em Campos do Jordão, da época do CJ antigo, Dom Sabor, o novo CJ, que nem era mais CJ, chamava Casa CJ. Então o pessoal respeita bastante e pergunta. Porque eu sou voltado ao público jordanense. Então, assim, claro, a gente atende turista, a gente atende as despedidas de solteiro, que a turma chegava lá, só que assim, o pessoal gosta, né? Então teve muita separação aí, né? Não, mas separação, você tem que equilibrar. Tem muito divórcio. Não tem pessoal que quer equilibrar a taxa de natalidade? Sim. Uma vez eu cheguei lá de carro, cheguei na festa de carro, entrei na festa, todo fantasiado, fui cumprimentar uma pessoa, eu tive que vir embora, subir até a Viela Paulista de a pé, cara. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, a gente tem muita parceria pra frente. Até teve o nosso amigo Léo Schmidt. Terminava a balada, a gente guardava as coisas, eu ficava com eles até o final, nós íamos pro posto de gasolina, comer um lanche, ficava conversando até tarde. Ele gravou, inclusive, lá no CJ comigo, um videoclipe dele lá. Então, assim, o pessoal de Campos, tanto o Samba Joy, o Léo Schmidt, então o pessoal sempre... O próprio Juninho, né, também, né? Juninho também. Então, o pessoal sempre respeitou bastante, assim, porque eu sempre dei oportunidade. Eu acho assim, eu tenho que atender o público. Sim. Não é, eu não posso, assim... Eu tenho que atender todo mundo, mas o público é o principal. E o sentimento, meu? Você chegar lá e administrar uma casa como CJ e ver aquele espaço extremamente lotado e as pessoas felizes ali, as pessoas dançando. Assim, é o ponto máximo, porque assim, o trabalho de bastidor,
é muito grande. Então, eu trabalho muito com a questão de, assim, a coisa tem que sair bem feita. Então, assim, eu sou detalhista na questão. Faço uma festa, por exemplo, uma festa que eu fazia que tinha um carinho gigantesco, que é o Halloween, por exemplo. Eu ia para São Paulo, eu compro todas as máscaras, eu compro os enfeites, você gasta uma grana. Aí você vai, eu vou montar, tem um parceirão meu também, que mandar um oi para ele, o Kiko, que é um cara que estava sempre comigo lá, até gerenciou a balada lá no final nesse período que eu fiquei no final aí. Então, nós ficávamos lá montando. Só que tudo que você faz, você imagina a casa cheia. Então, você está montando, você não é assim, vou pôr aqui. Então, eu fazia uma temática de entrada, eu pensava, você entra em YouTube, você pega a ideia, aí você monta uma temática com caveira, com tudo, o pessoal chega, já fala... Então, essa é gratificante, porque você chega, o pessoal fala, poxa, a festa lá tava 10, entendeu? Então, assim, é o carinho que eu passava para fazer esse evento. Então, acho que o sucesso que a Casa CJ teve ao longo dos anos foi a questão do carinho que eu tenho, atender o pessoal e que o pessoal goste do negócio. Então, esse é o respeito. Onde eu vou hoje, eu chego hoje eu sou telespectador, digamos assim, então eu vou num bar, algum lugar, o pessoal já me pergunta, e o CJ? Quando você vai voltar com o CJ? Então, isso aí mostra que meu trabalho foi bem feito. Sim, bem reconhecido. Tá? Eu sou reconhecido nisso aí porque o trabalho realmente foi bem feito. Então, onde eu entro? Eu trabalhei com o Benilson na Secretaria de Cultura um bom tempo lá. Então, ele passou para mim, você que mexe com isso aí, você vai fazer o Festival da Viola, você vai fazer o Carnaval, você vai fazer as marchinhas lá que tem no Espaço Cultural. Então, tudo que eu fazia, eu já tinha esse trabalho, né? Já tinha o know-how para fazer bem feito. Então, depois que você termina, o pessoal elogia você, cara, para mim é assim, gratificante. Cara, é isso, entendeu? Claro que você faz, você tem o seu custo de vida, você é o seu ganha-pão, você não tá só para brincar, você vai mas é o público que dá, entendeu? O feedback do público é o mais importante. O pessoal terminou, cara, eu gostei, cara, foi legal, nossa, a festa tava espetacular. E depois desse período com a internet, então nós ficávamos no dia seguinte na internet, para ver o pessoal postando as fotos, o pessoal comentando. Feedback, As tretas também. As tretas. Cara, tem tudo. Mano, tem tudo. Entendeu? Porque, cara, você vê, chegou o cara que tá sempre com a namorada, daqui a pouco ele chega sozinho. Já chega, já quer tomar 3, 4 doses, você fala, esse aí hoje, daqui a pouco a mulher dele aparece aí. Tem casos que Conta aí, pelo amor. Não, eu não Conta vou aí sem nomes, é vamos claro. lá. Teve Vamos um lá. cara, até ele comentou comigo. Tribuneiros, agora nós vamos saber realmente a real aqui, que o negócio é treta. Conta pra gente aí. Cara, até um cara comentou comigo semana passada numa festa, falou assim, você me salvou, né? Salvei. O cara chegou assim, eu olhei assim, na época do CJ anterior, o CJ1, eu olhei assim, eu vi a mulher do cara vindo assim, ó, com passos largos assim, parecia o Tiranossauro Rex, assim, sabe, chegando. Só cheguei pro cara, puxei dentro da cabine de som, falei, deita. O que foi? Nossa. Deita. O cara deitou na cabine de som. Caralho. Cara, a mulher dele bateu na porta. E aí? Você viu ele aí? Ele quem? Ele quem não, eu já sabia. Você viu ele aí? Eu falei, não, aqui não, só se ele foi para outro lugar. Vai passar para o Thiago, algum lugar assim. E o cara deitado no meu pé. Cara. Olha, rapaz. Fala o nome dele. O cara já quer foder. Eu falo o nome do cara, porque não é ao vivo, né? Então, cara, esse foi mas eu já vi gente se escondendo, eu já vi. Cara, teve um caso. Também não vou poder falar o nome. Claro, esse foi, eu acho que os assim, nomes eles são guardados a 7 chaves. Esse foi o concurso do CJ. O cara passou a mão na mulher do outro cara, dizem, né, a história. Passou a mão na mulher do cara. O cara foi pra cima dele, aí o segurança foi, separou, jogou o cara pra fora. O cara que a mulher passaram a mão na mulher dele. Cara, o cara conseguiu fugir pelo forro, cara. O cara tinha, na época do CJ, era baixinho, o cara subiu no banheiro. Ele sabe quem era. Ele subiu pelo forro, abriu o telhado, telhadão antigo, abriu o telhado, fugiu pelo mato, cara. Putz. Pra você ter uma ideia. Aí eu olhei no forro, cheguei no banheiro assim, viu tudo. O cara fugiu, porque o cara fez uma cagada. Sim. Entendeu? Não sei se de vias de fato o cara chegou a passar a mão, ou só conversou, alguma coisa. Só sei que ele ia apanhar muito, que ele viu que o cara era um pouquinho avantajado. Tiperon. O cara fugiu pelo forro, cara. Então, assim, são histórias que
que você tá na noite. Cara, então. eu tenho história do CJ. Então, para falar de história, É agora ou não? agora. O problema era comigo. Para eu- falar de era- história, Nossa, já essa que o história é Thiago demais. tem tanta história assim, Cara, uma vez. Eu não. Não, você corta. Você não vai falar agora. A história não é é minha. você. Não é possível, não é A eu, história não é. não. A Peraí. história não Ah, é. tá. Ó, Então tá. Antes dessa história, eu só vou dar mais um Sim. release. A questão... Eu comentei aqui no nosso TribunaCast a questão de Abernésia. Ah, sim. Isso Importante. é importante. Eu acho assim. Eu acho que a Abernésia tem um potencial Sim. gigantesco. Porque, assim, é o comércio, o coração realmente é aqui. Nós sabemos que uma cidade turística obviamente depende do turismo. Nós precisamos de investimento no turismo. O turista que traz realmente, eu acho que a parte, o maior bolo, a maior fatia do bolo, eu acho que é com relação ao turismo. Porém, nós precisamos ter um carinho aqui mais com a Abernésia, porque a Abernésia tem um potencial muito grande, tem bons restaurantes, tem várias lojas, mercadão que realmente nós precisamos dar um carinho. Sim. Você sabe que a gente Não é tava- só... Pode falar. Fica à vontade, fica à vontade. Não é questão de... Não é nem politicagem. Eu acho que eu estou falando como... Realidade. Como empresário em Abernésia. Foi o que eu falei. Eu comecei com o Dom Sabor em 2007 para 2008. Então, eu acho que tem que ter um carinho. Eu acho que a questão do turismo, até a questão de ônibus de turismo, que o pessoal já é muito focado, já onde vai levar, onde vai ter. Porque nós estamos vendo aí, nós vemos que pessoas só levam em tal lugar. Eu acho que tem outros lugares, porque eu acho que esse turismo de um dia, eu acho que tem que ter um leque muito maior. Deve Porque ser mais explorado, né? mais explorado, porque nós vemos aqui, leva em tal lugar e tal lugar. Na verdade existe até tem uma ação aí, né? E já até definido com relação à questão dos ônibus de turismo. Eles são importantíssimos para a cidade, mas nós não podemos. O ônibus de turismo ele é para levar também em pontos turísticos, não direcionar. Exatamente. Entendeu? Esse direcionamento que eu acho que está atrapalhando então, muito. assim, você paga tanto, né? Aí isso é desleal. Desleal, Então, muito desleal. eu sou um crítico. Um crítico, sempre fui, né? E nós aí publicamos no Jornal Tribuna essa questão dos ônibus do turismo. Ah, mas precisa de ônibus, tem muito segmento aqui que depende do ônibus de turismo. Sem dúvida né? nenhuma. Só que, tipo, você não pode pegar um ônibus lá no portal, né? E direcionar a um determinado estabelecimento, porque o cara está pagando. Exatamente. Então a gente tem que medir isso. Então, prefeitura, aproveitando aqui esse ensejo, né? O gancho, né? Vamos fiscalizar isso. Né? Não é possível. Nós tínhamos temos um cliente aqui que ele é dono de uma malharia. Certo. E o cara ajudou pra caramba o ônibus, na verdade, ir até esse estabelecimento também, né? E aí o que fizeram? Conseguiram montar uma outra malharia. Então, aí tinha um ônibus que levava em determinado restaurante. O que fizeram? Montaram um restaurante. Exatamente. Entendeu? Então virou um núcleo. Então, eu espero aí que a prefeitura se atente a essas questões, porque o ônibus de turismo não existe, o estabelecimento não é um ponto turístico. Agora, você passar pelo estabelecimento, enfim, é uma outra coisa. Você Sérgio, direcionar é complicado. O sol nasceu para todos. Claro. Assim, Sim. só que se você não pode direcionar o sol. Vira um leilão, meu. Eu acho assim, eu falo isso, minha esposa num outro podcast comentou a mesma coisa, que ela hoje é o carro-chefe ali do Dom Sabor. Eu não estou dizendo só do Dom Sabor, eu acho que assim, você vê hoje o cara tem, foi o que você falou, o cara tem um restaurante, ele mesmo monta uma olharia, ele mesmo monta uma loja de souvenir, ele mesmo monta uma loja, e ele centraliza ali, ele já vem do ramo e vai trabalhando ali em cima disso aí. Isso é errado, cara. Você sabe, o sol nasceu para todo mundo, então você tem que ter opção. Cara, eu vou levar ali. Você tem que dar opção Se a pessoa chegar, tá certo. chegar na Secretaria de Turismo e falar assim, cara, eu tenho condições de trabalhar assim, assim, assado. Eu não consigo atender 2 ônibus, eu consigo atender 1.
Cara, você tem que ter essa oportunidade, porque você não é dono desse... Só que virou uma máfia, cara. Você Não, sabe? e tem que parar. Tem que parar com isso, porque isso está estragando o Campos do Jordão. Exatamente. E o comércio dá entendeu? para crescer para todos os lados. Exatamente. O comércio está aí, não é porque o cara não está pagando um pauzinho aí, uma comissãozinha, entendeu? Que o cara não tem direito também, porque a gente sempre fala, né? Você falou de Abernéssia. Temos o Capivari, que é o ponto turístico, cartão Sem postal, dúvida. enfim, né? E aí fala-se que depois da temporada, sempre em Abernéssia, Jaguaribe, o comércio, né, fica aquecido, né? Mas não, o que está acontecendo é totalmente diferente. Você pega o ônibus lá, aí o guia turístico, ele direciona o ônibus para um determinado estabelecimento, né? E isso não é legal. Para uma cidade em desenvolvimento, uma cidade turística, isso não é legal. Poucos ganham com isso, todos têm direito a ganhar. E isso não implica em você ter que pagar para que esse ônibus chegue na sua porta. Então, fiscalização da prefeitura, vamos lá, vamos atuar. Um carinho maior, porque tem ações aí. Todo mundo paga imposto. Isso. Exatamente, todo mundo paga imposto. Todo mundo taxas. oferece emprego, todo mundo Exatamente. paga imposto. Eu acho que cada um tem o seu tamanho, realmente, Claro. isso é fato, cada um tem o seu tamanho. Sim. Se o seu estabelecimento é para 30, 40, 50, 60, todo mundo tem seu tamanho. Só Todo que mundo tem direito eu de acho ganhar. que você querer ramificar aonde vai, para onde vai. Pô, tinha um realmente restaurante, eu lembro na época, tinha um restaurante ali tem ainda um restaurante na Brigadeiro Jordão, e tinha, como eu falei pra você no início do nosso programa, o Alfeu, o barril da esquina. Lembro. Pô, eu vi esses caras sofrerem, meu. Eu vi esses caras sofrerem lá, porque eles não tinham lá o richô pra servir o almoço. Então eles serviam aquele prato executivo, eu cheguei em 2001. Meu, eu vi os caras penarem pra pagar aluguel, pra pagar imposto, entendeu? Por quê? Porque os ônibus já estavam sendo redirecionados Direcionado já, né? ao vizinho, ao determinado. Aí foi se perguntar, naquela época, 22 anos 22 atrás, anos. qual era o valor para isso. O cara estava decretando falência. Exatamente. E aí você viu um monte de ônibus parado num restaurante, porque o dono estava pagando, entendeu? Pagando lá um pauzinho lá para levar esses ônibus, e o vizinho ali estava lá, à míngua. Porque o cara não tinha grana para ficar pagando. Então, essa tecla que Esse é o momento polêmico do nosso programa. Eu tenho certeza que daqui a pouco nós teremos aí algumas respostas. E estamos esperando essas respostas. E também vocês aí, olha, que fazem aí esse trabalho de guia turístico, é louvável, é uma Sem profissão dúvida. honrosa. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Vocês também têm o direito, né, de dar o seu parecer. E provar para a gente que isso não ocorre. Porque não pode, numa cidade turística, você pegar um ônibus lá no portal e bater em estabelecimentos que pagam alguma coisa. Né? Então, assim, se isso nós é direito. for colocar na ponta do lápis, em Campos do Jordão pode entrar 80 ônibus. Correto? Eu não sei qual Sim. a quantidade. 80 ônibus. Era 120, agora não sei. é Depois 80. teve uma grande polêmica, Isso. né? Porque travou o trânsito, aí começou Pô, a... E só Não, que claro. de guia turístico nós temos o quê? A mais de 100. Muito Entendeu? mais, Muito são mais até. mais de 200, se não me Mas engano. agora Cara, tem uma ação que parece que não precisa. não precisa mais, assim, ser de Campos do Jordão. Cara, eu acho que nessa questão, eu acho que eu daria realmente prioridade a Campos do Jordão. Eu não sei se, eu acho que bate com uma lei federal, se não me engano, porém, cara, só que depende deles. Eu acho assim, o comércio, eu acho que tem muita diversidade, cara. Eu acho que não pode. Você vê, o cara começou assim, agora eu sou chefe, eu que mando, eu trago aqui, não, só levo ali, você que ganha, se você não me der isso, não vai ser assim. É ruim, é ruim. E é fato, cara. É Eu fato. acho que a gente tá aqui, foi o que você falou. Isso A hora se que chama brecha do sistema. Exatamente. Tá? A hora que abrir, falar com o pessoal, mas assim, não tem mais assim. Eu estou no ramo, já tive um outro restaurante ali em Jaguaribe, né, antes daquele probleminha que deu em 2020. Verdade. Eu abri e assim, qual é o foco? Poxa, cara, por que eu não posso trabalhar com um ônibus de turismo? Claro que eu quero trabalhar, porque da mesma forma que existe o turista, existe o jordanense, existe o turista de um dia que vem de carro, vem de outro, você escolhe onde você quer trabalhar. Só que você fica refém. Você ficar refém dessas pessoas, cara, não é legal. Entendeu? Mas eu espero, eu sou otimista. Eu também, sou otimista e que vamos... isso termine para que
Campos do Jordão como um todo. Como um todo, exatamente. Como um lucre, né? Porque todo mundo paga imposto aqui, todo não mundo pode precisa. ser diferente. Não. Então, é isso que a gente sempre bateu aqui. Algumas entrevistas, tem duas situações aqui com relação à questão da Bernesta. A gente sempre comenta aqui, né, que um turismo bem feito, né, por uma cidade, ela começa por sua gente. Então, se a gente conseguir cuidar do pessoal da terra, né, o local, a gente consegue realmente fazer um turismo de excelência para o turista. Mas nós temos que cuidar, primeiramente, da nossa casa. Exatamente. Boa, Eu trabalhei, boa. Muito bem, Sérgio. como eu falei, trabalhei na Secretaria de Cultura, hoje eu trabalho na Secretaria de Esportes. Então, nós estamos, querendo ou não, envolvidos diretamente com questão política e prefeitura. Campos, depois de tudo que aconteceu no mundo, cresceu muito. Eu tenho kitnet de locação, eu tenho casa de locação, e eu vi um crescimento assim realmente absurdo. Hoje antigamente você tinha o turismo de temporada. Hoje você tem o turismo durante todo o ano. Todo ano tem, você pode pegar sábado e domingo, sexta e sábado, aliás, e ir em Capivari está cheio. Você tem um público. Você tem um público. Realmente, você sabe que o pessoal que vem para Campos do Jordão, ele vai conhecer o Capivari. Ele vai conhecer o Capivari, ele quer conhecer um Tarundu, tem os pontos turísticos, isso é fato. Mas Campos está cheio o ano todo. Sim. Esse turismo de um dia, né, que é o pessoal que chega aqui às 6 da manhã, vai embora às 5 da tarde, também está bombando. Então, assim, nós não podemos deixar na mão de meia dúzia de pessoas o controle disso. Porque o comércio, por exemplo, o comércio do Capivari é muito forte. Eles são muito fortes, porque eles têm bala na agulha. Então, assim, o empresariado bacana. O bacana tá lá num puta restaurante lá, que o ticket médio lá é 500 pau almoço. É lógico, o cara vai chegar e quanto menos, né, o ônibus estiverem na cidade, mas aí, melhor. Só que aí, tem que saber. E o restante, como é que faz? Mas sabe o que eu imagino, na minha visão, eu até comentei uma vez aqui. Você tem que ter o prato de 10, o prato de 25 e o prato de 1.000. Entendeu? Mas assim, essa fatia desse bolo dá pra ser muito bem. Se o cara tiver o prato diluída. de R$1.000 o almoço, eu não vou não, cara. Não, mas tem. Se alguém pagar pra mim, não. por que não? Você pagar pra mim é 1.000 conto, cara. Eu tô falando potencial de quem tem. Okay? Tem quem pague 20, tem cara 4, 5 mil reais então, numa garrafa tá de louco? vinho. Tem cara que paga, entendeu isso? Não, tem, Chega o médico aí. aquela... Chega o médico, fudido. Meu, desculpa, a realidade é essa, nossa. O cara, ele não vai parar no sabor. Entendeu? Exatamente. A não ser se ele tem uma cultura mais tranquila. Não, eu vou sentar aqui, eu vou comer aqui. O cara, muitas vezes, quando vem com esse potencial... O status hoje faz a diferença. Entendeu? Ele quer passar, ele quer postar no story, ele gosta de pagar caro. Ele gosta de pagar caro. E o... Não que eu vá. Não, entendi. Mas se eu puder... Agora você foi muito infeliz. Vai levar o Miguel ou não leva? Infeliz. Não leva, né, Sérgio? Não, então... Miguel não vai junto, né? Primeiramente, Munir, tem uma novidade para falar. Não, Paulo. Não, vamos continuar. O nome é Miguel. Não, vamos continuar aqui na conversa. Peraí, Sérgio. Pra gente cortar aqui o Thiagão, o nome é Miguel. Ô, Douglas. Vamos lá. Então, eu acho... Então... Só para a gente finalizar essa questão, é que esse realmente é polêmico. É polêmico porque... Nós vamos ter aí, umas represálias. Porra, cara. Não, mas vamos eu acho ter que aí uns cancelamentos. É minha opinião, eu não vou mudar. Mas essa também é minha opinião, né? Que nós temos que acabar e banir definitivamente. Eu acho sim também. Eu acho que assim, é aquilo que eu falei, o sol nasceu para todo mundo. Eu acho que você ficar querendo fazer um monopólio com relação ao turismo, que é a nossa moeda maior, é complicado. Então, o turismo é a moeda maior de Campos do Jordão. Não temos aqui indústrias, tirando, acho que é a Minalba, se não me engano. Aí tem o pessoal muito que trabalha no Capivari, mas indústria em si é a Minalba. Aí o turismo é o que vem. Aí eu sei, porque a gente também. Nossa indústria se torna-se o turismo. Exatamente. E também tem que mudar também um pouco. Aliás, já deveria ter mudado a percepção da população local de que acha que a cidade de Campos do Jordão não depende do turista. Não, você não pode. Então, assim, nós sabemos que durante a alta temporada, como nós estamos vivendo agora,
Os mercados estão lotados, padarias, estabelecimentos, lojas, restaurantes. É normal em toda cidade turística que depende do turista. Então, nosso carro-chefe. Ah, mas a mim não influencia em nada. Não, isso influencia sim. É reflexo imediato, né, do aquecimento. Os caras pagam IPTU, os caras vêm aqui, aquecem a economia. Então, a ideia é Campos do Jordão como um todo ganhar. Não, sem dúvida. E é isso. Acho que É vamos isso. deixar a polêmica nessa. Essa polêmica foi boa, mas boa. agora nós queremos saber, até que enfim, tribuneiros, qual é a história? Tem música ou não? Só se tiver Tem alguma coisa, Douglas, aí pra gente estar aqui? Será que é essa mesmo? Ou é mais de pânico? Bom, vamos Porque eu tô lá. vendo que tem uns caras aqui já meio que acho com que é. pânico total. O que tá aqui. acontecendo? Vou contar uma história. Essa história foi linda com essa pessoa. Mas eu queria que você falasse o nome. O nome dessa da pessoa? Claro. Eu não posso falar, sabe que negócio de processo hoje em dia é muito forte. Vou dar umas dicas. O cara tem um... Começa com T, né? Começa com T. O cara tem uma barbearia. O cara tem uma barbearia Aham. em Abernéssia, Ai, caralho. dentro de um shopping. Parece que o cara também trabalha, mexe com um negócio de podcast, O cara umas coisas tá assim. junto, foi convidado. Depois, se quiser cortar, é outra história. A história é a seguinte. Não vai ser cortado, tenho certeza. A primeira vez que eu vi esse cidadão, que eu não vou falar quem é, eu acho que eu devo todo o respeito ao Thiago, então eu não vou falar quem é. Ai, caralho. Eu preciso mandar um abraço para um amigo meu também, agora que eu falei dessa frase. Um amigo Silas Novaes aqui do Centro Esportivo, que é um Grande parceirão Silas, meu. um abraço, Silas. Entendeu? Ao secretário também, Marco Aurélio, e ao Malaquias também, que nós estamos fazendo um trabalho bem legal no esporte. Bacana, gente boa. Vamos lá. Aí eu conheci, a primeira vez que eu vi esse cara, o cara chegou na famosa Casa CJ, já na nova Casa CJ, chegou com toda a panca e tal. Sabe aquele cara que você vê 1,85 m, o cara, você fala, poxa, o cara chegou boa pinta, né? Mas chegou com uma banca assim, chegou, e aí, cara, tudo bem? Você que é o dono da casa? Eu falei, sou eu mesmo, né? Então, cara, eu vim de outra cidade, tô aqui, gostei da sua casa, eu quero fazer um evento. O cara botou uma marra assim, fodida. Aí o cara conversou comigo e tal. Aí eu falei, cara, eu vou te dar o meu cartão. Você me chama durante a semana, nós vamos fazer um evento com você. E era a festa que eu fazia. É uma festa que o cara faz, não, cara, tá aqui meu cartão, você me liga. Aí, conversa vai. Você vai deixar. Aí Vou conversa falar. vai, conversa vem. Vai. No decorrer do baile, né? Eu acho que a bebida alcoólica começa a fazer seu trabalho. Aí daqui a pouco o cara começou a botar uma banca diferente e começou a se esticar. Não sei o que. Aí começou a botar, falei, caramba, que esse rapaz aí é muito louco, né? Aí daqui a pouco eu falei, ô, meu amigo, calma, né? Vamos pegar leve com o jogo. Você tá chegando agora. Aí daqui a pouco, ele, em vez de ele dar uma acalmada, acho que ele... Aí eu cheguei pro segurança e falei, segurança, troca ideia com o cara. Fala. Só que daí eu mandei o segurança mais rabicó de todos ali. Sim. Aí o segurança foi falar com ele cresceu com o segurança. Cara, Aí o segurança foi com aquele bracinho de 40 centímetros. Aham. E já juntou. Aí já virou um boné velho. já virou um bololô. Os dois já virou o bololô. Meu amigo do céu. Aí os dois começaram, saíram os dois no soco e tal. Lá em cima, no camarote superior. Daqui a pouco desce os dois rolando pra escada. Isso é fato. Desce os dois rolando pra escada. Se eu soubesse isso, eu nem convidava. pro Aí os Tribuna dois Cast. rolando na escada, beleza. Nossa. Aí vem mais um 5 Heronzinho segundos. da vida, Nossa. um Deloro. Os caras fraquinhos, os caras pequenos. Aí já juntaram, jogaram pra fora. Aí vai, ele passa com o carro. Nossa. Ele vai, passa o carro pro outro. E vai, passa. Aí até que foi embora. Acabou, tranquilo. Aí eu fiquei tranquilo. Cheguei na minha casa. Como sempre, deixei o celular do lado da minha cama, minha esposa dormindo, deixei o celular do lado da minha cama. E fui tomar meu banho, né? 4, 5 horas da manhã, fui tomar um banho pra dormir. Daqui a pouco minha mulher, pau, batendo na porta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que você arrumou briga no clube? Um cara do PCC quer te matar. Tá brincando que o cara falou. Por Deus que tava sendo. Eu falei, Tânia, que PCC, Tânia? Aqui, o cara me ligou. O cara do PCC quer te matar. Eu falei, Tânia, calma. Que PCC, não? Aí eu fiquei, cara, que briga que teve?
Aí que eu lembrei que eu dei meu cartão de telefone pra um cara. Aí eu olhei e falei, Tânia, TCC? Meu, cara... Acho que ele confundiu, acho que ele falou TCC. E ela assim, não, ele quer te matar, ele vai vir aqui. Eu falei, Tânia, por favor pra mim, deita e dorme. Deita e dorme, deixa eu quietinho. Pelo amor, que PCC? O rapaz arrumou briga lá e já foi. Eu fiquei, fiquei sabendo disso. E eu vou contar uma coisa. Nesse dia não foi nem comigo, cara. Teve um outro brother aí que... Marcel, que gosta de tomar um vinho, né? Que gosta de tomar um vinho. Esse mesmo. Gosta de tomar um vinho. Ele arrumou um bololô lá, cara. Que ele falou que não sei o que lá, que a menina deu um tapa na cara dele, fui lá, a gente foi pra conversar. Foi isso mesmo. Aí os caras já veio pra cima e o cara já veio pra mim, já no calor. Eu falei, opa, calma aí e tal. O Marcel, eu Aí... acho que o Marcel, na entrevista que nós fizemos, ele chegou a também comentar isso, né, cara? Que Você não gosta de colocar a mão em você? Eu não gosto. Ah, reparei. Ainda mais... Chama segurança. Thiago, você não deixa a câmera não pega você, porque o seu bração... Fica no microfone, você está cantando aqui, você está numa entrevista, bicho. Rapaz, eu sei que esse cara arrumou um bololô, aí veio o segurança e tal. E o segurança veio já chegar, meu, na boa, o Dubó. Próprio Dubó. Vamos comer uma pizza com o Dubó. E já foi, depois fez até churrasco na casa dele. Rapaz, o Dubó chegou e me deu um soco por trás, assim, ó. Mas pegou direto na bola do zóio, velho. E ele falou... Mas, cara, aí que ele aconteceu. falou que ele era do PCC. Exato. É que não é criminoso. Cara, olha que a minha esposa bateu na... A minha esposa quase derrubou a porta do banheiro. Pelo amor de Deus, você arrumou briga com o PCC, ele vai vir aqui te matar. O cara veio de Indaiatuba. Foi. Que é Campinas. Bravo. Aí você sabe como é que é Campinas e achando que era de facção criminosa. Eu olhava pro cara... Essa é a história, Sérgio. Renato, que vergonha, que vexame, hein, cara. Renato, eu olhava pra cara desse brother meu, eu falava assim pra ele, olha aqui, mano, olha aqui, eu apanhei por causa de você, cara, porque eu fui pra proteger o cara, mano. Eles passaram de carro umas 5, 6 vezes. Nós vamos pegar a arma. Mas teve uma fita aí, ele não apanhou só lá não, viu, cara? Louco. Teve outra fita aí. Esse negócio de pagode, você sabe como é que é. Mas daí foi uma quebrada. Entendeu? Aí foi numa quebrada... Foi numa quebrada. Mas essa foi realmente... desde o dia que houve o convite para vir aqui no Tribuna... Você já estava no Tribuna Cast. Eu falei, cara, essa história é um marco. Porque hoje ele compra com a gente lá, ele liga pra Tânia, pede Marmitex, parceiraço. Meus filhos estão aqui, entendeu? Sim. Aí eu falo... Quem te viu. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho, Sérgio. Deixa eu só... Pra você ver como eu não estou mentindo. Rapidinho, um segundo. Sim, fica à vontade. Enquanto isso, tribuneiros, entram lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Spotify, Facebook, né? Quai. TikTok. A nossa voz já está um pouquinho mais pastosa, porque nós já derrubamos quase 1 litro. Dá uma olhada, o nome que tá salvo no meu telefone. Vamos ver aqui o nome. Vamos ver o nome. Tribuneiros, eu gostaria muito que vocês soubessem. Não sei se o Douglas vai conseguir dar um zoom. Quantos anos? Você já tem mais de 9 anos. Mas dá uma olhada aqui que está Thiago PCC. Pensa bem. Oh, meu Deus do céu. É pra quebrar mesmo. Isso é fato. Quebrar, é fato. Caralho. Sérgio, eu agradeço muito. Muito legal, cara. Pô, tá maravilhoso. Mas quantos anos já faz isso, cara? Cara, isso... Eu não lembro. Só que eu salvei o seu telefone nesse dia. Que a hora que você ligou no meu telefone, eu salvei lá. Thiago PCC. E aí você viu que era Não, aí eu falei... Aí eu liguei de volta, o cara começou a gritar. Falei, cara, já sei quem é. Falei, relaxa. Cara... Você vê que pelo tamanho. É uma moça, né? No tamanho. É um parceirão. Aí eu lembro que falaram assim pra mim: Tiagão, você tá fudido agora. Que o Heron falou vai catar você. Falei, pode Heron, cara. Manda vir Heron, você quer lá o Heron. Não, mas o Heron é foda, mano. Aí, rapaz, tô numa casa ali, ó. No Jaguaribe ali. Quando eu olho, essas caras falam, o Heron. Quando eu olho, puta do negão, velho. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Heron, ele já cruzou os braços. Ele já cruzou os braços, cara. Eu falei, fudeu, velho. Fudeu. Ele já chegou aí meio assim, vem aqui um pouquinho, me chamou. Você vê o Heron também, né, meu? O Heron fortão e tal. Mas o cara também é gente boa. A primeira pergunta que ele fez pra mim, se é cabeleireiro ou se é barbeiro? Eu falei, você sabe a diferença dos dois? Não, pra mim, cabeleireiro é tudo viado. Eu falei, então, eu sou barbeiro. Eu tive a oportunidade de estar com o Heron aí no churrasco com os peruanos, cara. Muita gente boa. O Heron, apesar do seu tamanho, Heron, e do bração, Sara, tamo junto sempre, viu?
Meu querido, muito obrigado. Imagina, cara. Eu que Tribuneiros, agradeço estamos aí encerrando aqui com o Carlos Renato, aí contando um pouco da história do CJ e uma historinha no final aí do Thiago. Thiago PCC, para quem não conhece, né? Vulgo PCC. Você sabe que ele chegou aqui, você sabe que chegou aqui. É interessante falar nisso, né? Se ele soubesse, o delegado que nós entrevistamos, o doutor Luiz Geraldo, um grande abraço, doutor, soubesse disso. Viatura, irmão, tava parada. Ainda bem que não é ao vivo. Ainda bem que não é ao vivo. Que não foi ao vivo, né? Senão o PCC já ia cair aqui. Eu gostaria, para finalizar, você mandasse uma mensagem, olhasse para a nossa câmera, mandasse uma mensagem para a galera, aquela galera que curtiu bastante o CJ, que sabe, que conhece o seu trabalho. Convida aí para lá no restaurante, entendeu? Pedir umas marmitex, fica à vontade. Aí. Bom, pessoal, eu tenho que agradecer aqui ao Serjão, ao Tiagão, desculpa as brincadeiras. Tamo junto. Eu comecei muito cedo nesse ramo de balada, então eu acho que eu fiz com muito carinho. Não sei se eu volto, não sei ainda, nós não sabemos ainda. Se voltar, pode ter certeza que a qualidade vai ser a mesma. Quem quiser nos ver, nós estamos lá no Dom Sabor, pode fazer o pedido lá, 99775-3971, pode pedir sua Marmitex lá. Repete aí o número aí. 99775-3971. Eu quero agradecer a todos vocês, ao pessoal que assistiu aí, o pessoal que gostou também. Quem não gostou, quiser mandar crítica também. Pode mandar. Estamos aqui para isso. Quero agradecer muito, muito a minha família, que é meu ponto seguro. Então eu acho Dona Tânia, João, Cadu, Silvana, Pinduca, todos os meus familiares, eu acho que sem eles, né? Eu acho que a família é a base de tudo. Sim. Então eu acho que eu ainda tenho muito para oferecer, tanto para essa cidade aqui, para Campos do Jordão, né? Porque o trabalho sempre foi muito forte, muito honesto. Então eu acho que no fundo tem que valer a pena. Agradecendo mais uma vez a vocês pelo esse convite, né? Tiagão, desculpa as brincadeiras, mas você sabe que você toma conta dos meus meninos aqui. Sim. Entendeu? Desde que eles não entrem para aquela sigla de três letras. Não vai entrar, não. Mas brigadão, Douglas. Obrigado, Douglas, aí também por nos aturar aí até depois desse... Na verdade, isso aqui é chá, tá? Tudo isso aqui é fake. É chá. Isso aqui é chá, porque não pode tomar... A única coisa de verdade aqui é o salgadinho, tá? E no final aí do nosso programa, que está encerrando mesmo, nós vamos terminar de tomar esse chá aqui, bater mais um papo aqui. Eu quero mandar um abraço também aí, vamos lá. Um abraço pro Arnold, pro Ivo Strass, pro Fabinho, Rotieri. Mandar um abraço pra Fabrício, que faz parte da nossa técnica aqui, junto com o Douglas Fagundes, né? Nosso querido Renato da Tomotec. Renato, parceirão, paizão. Parceiro demais. Foi um paizão aqui, é um paizão aqui do Carlos Renato, né? Quando eu falei aí que ia trazer o Carlos, ele ficou todo orgulhoso, todo satisfeito, assim. E ele falou aí, naquele menino eu mando mesmo, hein? Se tiver que dar bronca, eu dou bronca mesmo. Fato. É São Paulino. Opa! Eu espero aí que o São Paulo realmente Sul-Americana seja nossa. vitorioso aí da Sul-Americana, né? Merecemos. Né? Merece. E um grande abraço para você, tribuneiros. Muito obrigado mais uma vez, né? Beijo no coração de Agradecer vocês. e pedir para vocês entrarem lá no YouTube, ativarem lá o sininho, fazerem parte, né, do nosso Tribuna Cast, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigado!